E primeiro, obrigado pela tua disponibilidade, cara, por aceitar o convite. Acho que é uma live muito bacana. Não, com certeza. Que a gente tem uma oportunidade de falar de um assunto bastante extenso, bastante quente e que, consequentemente, daria palco aí para algumas boas horas. Mas a ideia é, basicamente, a gente tratar de uma possível crise de identidade, né, na indústria relojoeira, principalmente em função, né, do posicionamento de algumas marcas, né, mais especificamente, dos grupos, e como, eventualmente, né, isso tem alguma influência pensando na parte mais executiva, de governança, de gestão dos grupos. A gente até, né, fez um pequeno roteiro, sem roteiro de comentários do que cada um exatamente vai falar, mas mais ou menos do caminho aqui que a gente pretende seguir, pensando em talvez grupos, marcas, e aí a ideia é casar um pouco de dado com um pouco de marketing, e quem sabe, né, se tudo der certo, pelo menos o plano é que no final a gente deixe os comentários abertos para que vocês, né, façam algumas perguntas, a gente reserva uns 10 minutinhos aí, talvez um pouco mais, para responder as dúvidas de vocês, só para eventualmente não tumultuar muita coisa, não deixar muita coisa, né, bagunçada. Mas eu tô até com um temporizador aqui do lado, mais ou menos, né, contando aí 1 horinha de live. Se eventualmente aparecer aqui alguma notificação, a gente avisa vocês. E acho que de assuntos gerais, assim, avisos paroquiais era isso. E aí fica super à vontade, meu querido. Se você quiser dar algum pontapé, a gente tem mais ou menos um roteiro. Se você já quiser falando alguma coisa que te incomoda dentro daquilo que a gente conversou antes, fica super à vontade. Não, legal. A ideia justamente é essa, né? Até eu acho que a nossa participação junto com um conjunto aqui vai ficar legal por isso mesmo, porque logicamente acaba refletindo uma coisa na outra. É a parte ali que acho que até vai ser legal de você começar falando mesmo, justamente sobre governança, sobre como cada marca responde ao grupo, e o grupo, em compensação, controla a marca, considerando principalmente os 3 principais que a gente tem hoje. Funciona cada um da sua maneira, é diferente. Isso vai influenciar no posicionamento da marca, no desenvolvimento de produtos, na comunicação com o público e, logicamente, depois vai refletir ali em valores de vendas, em números e até como indicativo. Às vezes a gente fala, tem uma marca que está indo bem, tem outra marca que não está. Marcas, às vezes, que não é todo mundo que conhece. A gente ainda acaba se aprofundando um pouquinho mais, conhece algumas marcas aí, mas tem algumas vezes que passam despercebidas mesmo. Se não fosse algumas ações específicas, nem teria gente falando, até como é o caso que a gente já vai começar aí, né? Já vai dar para trazer, mas acho que vamos começar assim, Pedro. Daria para até começar, eu acho que você explicando um pouquinho melhor como funciona hoje o conglomerado, dá por mim podendo começar por SWOT Group mesmo, que é o que acaba aparecendo mais para todo mundo. Apesar, né, de a gente ter ali nossos pontos a considerar em relação à comunicação, é uma comunicação que aparece para bastante gente. Aí nos últimos anos também collabs foram feitas, teve ali algumas mudanças de cadeira também, então começar por aí mesmo. Até acho legal você contextualizar, né, o que vai além das marcas que a gente vê ali no guarda-chuva, quando coloca no Google, por exemplo, aparecem as principais marcas de relógio, mas contextualizar que é muito além disso. Boa, vamos lá. E aí, até para dar um contexto para quem está em casa, antes de entrar aqui exatamente na explicação, eu acho que essa live começou, né, a partir talvez de uma possível divergência inicial que nós dois tivemos, né, não sobre o SWOT Group, mas principalmente sobre o grupo Richemont, que eu devo ter postado alguma coisa, e aí o Lucas virou e falou, poxa, me mandou um áudio falando assim, olha, na verdade eu tinha uma ideia que era outra coisa. Eu falei, eu entendo o seu ponto, mas eu tenho uma outra leitura. É o que vem como comunicação, né? É o oposto ali. Exatamente. E aí, para buscando esse pé atrás, né, e dar o contexto, para quem, enfim, acompanha um pouquinho aqui da minha página, sabe que eu tenho um lado um pouco mais voltado para essa análise de mercado, de grupos, que é o que no final do dia eu acabo gostando mais. E para quem faz a análise por esse ponto de vista de SWOT Group, é um prato cheio para a gente começar essa live aqui, para a gente começar a, pelo menos, fazer a análise de posicionamento de marcas ou, eventualmente, comparações com outros grupos. Pelo seguinte, para quem não sabe, o SWOT Group é um grupo que não tem só marcas de relógios, a gente tem também
produtores e fabricantes, né, de peças, a gente tem componentes de movimento, todo o ferramental, pensando na cadeia de produção da relojoaria, a gente tem fazendo hoje parte do grupo, assim como marcas Tissot, Mido, Blancpain, Breguet, e então a gente tem desde o produtor de parafuso, por assim dizer, até produtor de safira, até uma marca como a Breguet ou como a Blancpain, ou até mesmo a Harry Winston, que talvez pouca gente em casa associa ao Swatch Group, que são marcas de um ticket médio muito mais caro. Então a gente fala de um grupo bastante heterogêneo, né? E aí, pensando justamente nesse grupo heterogêneo, é que a gente tem vários ovos diferentes dentro de uma mesma cesta, e aí a análise começa a ficar, né, mais interessante. Por quê? Esquecendo, né, essa parte de fabricantes, se a gente for focar estritamente nas marcas, a gente vê um posicionamento do SWOT Group bastante interessante, porque eles dão bastante liberdade para as marcas criarem ou eventualmente tocarem as suas rédeas ali, com o seu público identitário, com o seu ticket médio e precificação, as suas estratégias de venda. Então, tudo isso é bastante heterogêneo dentro do SWOT Group, pelo menos na minha leitura. E se a gente trata das marcas especificamente do SWOT Group, a gente tem desde as coisas ali muito de entrada, desde uma flick-flack com relógio infantil, até uma Swatch, exatamente, ali com uma precificação média que de vez em quando numa queima de estoque beira até 15 francos, até coisas ali a 200 francos, e aí de repente a gente tem uma Breguet, ou uma Blancpain, ou até mesmo uma Omega, essas três em conjunto eu gosto de chamar, né, a tríplice coroa da família Hayek, um posicionamento completamente diferente. E aí, falando do SWOT Group, uma coisa que dá para a gente comentar é o seguinte: apesar de ser bastante divergente, né, a maneira como cada marca faz a sua gestão, existe uma grande influência, né, do conselho diretor, que hoje em dia é comandado pela família Hayek. E aí foi até justamente aí que a gente começou a conversar sobre esse assunto, porque eu falei, bom, SWOT Group, cada marca faz do jeito que quer, e na Tríplice Coroa, então, Breguet, Blancpain e Omega, a gente tem uma influência muito maior do grupo, com a família botando ali toda a sua energia em termos de controle. E aí, basicamente, o Lucas virou para mim e falou assim, poxa, eu achava, na verdade, que quem tinha muito mais liberdade era o grupo Richemont. Eu falei, sim, mas também até a página 2. Então, esse é um pouco do contexto do SWOT Group para falar para vocês aqui, aí até para também passar, né, a palavra para o Lucas. E o que é mais bacana, né, de conversar com vocês nesse aspecto, que é um ponto que eu sempre comento, que é um conceito importado talvez do direito ou eventualmente até de uma área de negócios, que é o Business Judgment Rule. Business Judgment Rule, eu já falei em alguns momentos aqui, é justamente essa liberdade que os gestores têm para tomar decisão quando estão sentadas na cadeira de uma marca, de uma empresa, e tem que reportar isso para um grupo. E eu percebo muito bem essa liberdade nas marcas, né, médias ou baixas do SWOT Group. Então, quando a gente olha para Rado, Tissot, Mido, já tratei disso um pouquinho para falar que são estratégias do ponto de vista de mercado completamente diferentes. Mas, quando a gente olha para as marcas que talvez estejam mais no boca a boca do público hoje em dia, por conta dos lançamentos e das parcerias, que são justamente Breguet, Blancpain e Omega, a gente consegue ver, pelo menos para quem estuda um pouquinho desse bastidor, uma influência muito maior com a família Hayek ditando ali as rédeas e também deixando a coisa um pouco, né, escanteada ali, que aí o Lucas vai ter muito mais propriedade do que eu para falar do ponto de vista de posicionamento, como é o caso, por exemplo, da Breguet. Mas, enfim, esse é o plano de fundo do SWOT Group, onde a gente começa a nossa conversa aqui. É engraçado, assim, né? Até que meu questionamento surgiu justamente por isso. Pensando justamente em Omega, Blancpain e Breguet, agora não, né? Desde outubro ali do ano passado acabou tendo uma mudança, mas até ali era tudo família Hayek e, logicamente, mesmo mudando o CEO, ainda tem muita influência. Então, apesar da marca em si, ok, cada uma ter sua história muito específica, tal, o que elas têm em comum, como você falou, todas são colocadas de lado. Assim, acho que falando, não tem como falar de todas ao mesmo tempo, então a gente vai acabar dividindo inevitavelmente. Mas o que eu vejo, assim, a Breguet, na verdade, agora, literalmente agora, assim, a gente está começando a ver com melhores, uma visão um pouquinho melhor. Mas Blancpain e Omega, eu sinto ali na minha visão que é um trabalho preguiçoso em termos de marketing mesmo, em termos de lançamentos. Omega
naquela busca incessante ali pelo passado do que já fez, de missão espacial, de East Master em parceria com o James Bond, basicamente isso. Óbvio que tem muita coisa legal, até já para deixar claro, não é que a gente não gosta dessas marcas, pelo contrário, justamente por isso a gente tá falando disso. Blancpain, então, adoro, mas infelizmente está sendo colocado dessa forma. E a Blancpain, principalmente, que é onde mais ali me incomodou, justamente agora com esses lançamentos, que foi até uma das discussões que surgiu ali entre nós, né? Que, assim, a Blancpain hoje eu vejo que tá com uma... tá perdida mesmo em termos de tem um produto bom, uma história boa, mas não se comunica da forma como deveria. E isso reflete, logicamente, nos lançamentos e reflete em como é visto o nome da marca. Até a gente estava falando ali, né? Há marcas que não eram tão faladas até um tempo atrás. A própria Blancpain, ninguém conhecia, ninguém falava até colocar a colaboração com a SWAT. Saiu o Blancpain SWAT, o pessoal começou a falar, beleza, não fez o mesmo efeito do Moon SWAT, compensação, que apesar de já estar cansado hoje também, eu acho que ainda faz um pouquinho mais de sentido, fica um pouquinho mais legal. Mas eu vi que foi muito mais explorado. A Blancpain tem uma história riquíssima. Foi uma das marcas ali que sobreviveu à Revolução do Quartz sem ceder ao Quartz. Então só tem relógios mecânicos na sua história. E assim, acabou caindo nessa colaboração para tentar reerguer, ficou cansado. E hoje o que a gente tem da própria Blancpain lançando? Como o Paulo já comentou ali, ele mesmo que ia falar, o rosa. É um relógio que você olha, você fala, é um Swatch. Eu mesmo vi. Eu mesmo pensei que fosse no primeiro momento, até aí fui ver que não era um Swatch. Era um relógio rosa com madrepérola em titânio lançado por 15 mil francos suíços na versão mais básica. Então, o que eles estão transmitindo com isso? Que história que eles querem contar com isso e para quem que eles querem vender? Eu não sei. Eu não consigo entender. Eles têm a história de ser o primeiro diver moderno, vamos colocar assim, o primeiro na relojaria sempre causa polêmica, mas enfim, a Rolex faz um trabalho muito melhor colocando o Sub como o primeiro diver. A Blancpain podia se aproveitar disso de forma muito mais genuína, não faz. O público-alvo, principalmente falando aí agora do lançamento do 38mm rosa e desse 38mm que chegou atrasado na festa, eles são mais menores também. Não sei quem é o público-alvo. É um relógio feminino? Não é um relógio que a mulher gosta, tenho certeza disso. Relógio com aquela pulseirinha infantil, até né, conversei com a Angelique ali, ela falou: o pessoal acha que é só vestir o relógio de rosa, colocar um mostrador de madrepérola e vai agradar todas as mulheres. Não é assim. E eu não vejo também uma mulher ou um marido comprando para mulher um relógio de 15.900 francos suíços com aquele design e sem uma comunicação adequada. O lançamento agora de 38mm. Chegou tarde. Blancpain até o 50 Fantasy até um tempo atrás era ali em 45, 42 que tinha, né, se não estou enganado. E agora veio com 38. Ok, como que foi anunciado isso, como que foi vendido, ninguém viu. Continua sendo vendido pelos mesmos 15, 16, 18 mil francos, chega até. Pensando ali num concorrente em termos de diver, até olhando para o mercado, pro suíço, pro norte-americano, por que ele vai comprar um Blancpain quando tem um sub pela metade do preço, que não vai, sabe que não vai dar trabalho, tem uma história muito mais, uma comunicação muito mais marcante, na verdade, apesar da história às vezes nem ser mais, a Rolex faz um trabalho muito melhor de comunicação para vender o produto. E eu vejo que, assim, como eu falei ali no começo, é um produto muito bom que não tem aquele valor intangível. E hoje, logicamente, o relógio é intangível. Tudo que a gente gosta aqui, tudo no hobby é intangível. Não adianta mais falar, é a marca que nunca fez um relógio a quartz, porque, obviamente, isso já está obsoleto, a gente sabe, a gente gosta pelo hobby. Então, tem que vender através de história, tem que vender através de gente usando. Quem que usa um Blancpain hoje? Se está aí na mídia, está sendo falado, não sei, não conheço. Então, a Blancpain em si, dessa forma que eu analiso hoje, assim, uma marca que acabou literalmente sendo deixada de escanteio, não se comunica claramente e não consigo enxergar o público-alvo. Em termos de valores, até, Pedro, podemos falar um pouquinho também, quem que estaria hoje ali, em pensando assim, concorrente direto mesmo, esportivo, tipo um GG Polaris, talvez? Eu até, aí parando para pensar do ponto de vista de precificação,
eu acompanho algumas coisas de preço, mas quando a coisa começa a ficar, entre aspas, muito perdida em termos de, né, de ticket médio ali, de eventualmente uma coleção e tal, eu acabo não acompanhando um pouco. O que eu gostaria até, antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de talvez dar um passo atrás, tentando fazer uma análise de influência, né, do SWOT Group por trás das marcas, se a gente for falar aqui de Breguet e de Blancpain. Então, vamos lá. Para quem está em casa, tiver curiosidade depois, dá uma olhadinha. Isso é um dado público, você encontra fácil no site do SWOT Group. A cadeira hoje da Blancpain, ela ainda é detida pela família Hayek. Então, é na figura do Mark Hayek, que, enfim, praticamente tem anos e anos e anos aí de Blancpain, está, né, inserido no conselho diretor do grupo, e as outras cadeiras estratégicas, né, continuam também com a família Hayek. Qual era, pelo menos, a esperança, uns 4, 5 meses atrás, mais ou menos, quando houve a comunicação da troca de CEO da Breguet? Sairia alguém da família Hayek, né, e quem passou a assumir, na verdade, né, foi o Gregory Kinsling. Só que o Kinsler é um cara com 20 anos de Omega, né? Um cara super voltado para a parte de inovação, sem necessariamente estar vinculado à tradição da marca, e sempre foi um executivo direcionado para a parte de construção e roupagem relojoeira. Então, até dividir, né? O Lucas me mandou uma matéria, eu já tinha, né, passado o olho, que era um pouco da impressão que eu tinha. Foi um cara que assumiu a Breguet com talvez o colecionador médio, ou o robista médio ali, que tem um pouco mais de bagagem nessas marcas, esperava que viesse um apelo mais tradicional, coisa que ainda a gente não viu uma sinalização, muito embora, né, a gente ainda esteja, né, falando de poucos meses de cadeira e de gestão. Então, por um lado, o SWOT Group dá uma sinalização para uma marca extremamente tradicional e escanteada, que é a Breguet, botando alguém, né, que poderia vir com um potencial diferente, né, que seria de fora da família Hayek, tirando todo esse peso. E por que eu sempre falo, né, da família Hayek? Né? Para quem tem interesse, vai atrás da história de formação do SWOT Group, com toda a influência do Nicholas Hayek, mas porque principalmente hoje a família Hayek detém 44% do direito de voto da tomada de decisão, né, em relação ao conselho diretor, e no final do dia, consequentemente, isso vem como um guarda-chuva para as marcas. Volto a dizer, é claro que, né, os CEOs nas suas respectivas cadeiras, eles têm liberdade para tomar decisão, e a gente vê isso muito claro nas marcas de baixo, mas nas marcas detidas pela família, a gente vê claramente ali uma outra vertente de direcionamento e de liderança, né, desse tipo de marca, e a gente fica um pouco balançado, né, porque agora vem a Breguet com um CEO novo, mas que tem todos os seus anos de Omega, e já pareceu que não vai fazer um aceno muito grande pelas últimas colocações que ele fez para fins, né, da tradição da marca. E a gente vê a Blancpain, como o Vinícius Feitosa aqui, que está acompanhando a gente, um grande amigo, um abraço, bem colocou, a gente vê uma liderança na Blancpain, né, feita pela família, né, de uma forma muito tradicional, uma precificação muito complicada, e talvez recorrendo aí a parceria com a SWOT, que talvez, né, tenha sido ali uma das válvulas de escape. Eu já discuti isso com muita gente, muito embora eu não concorde muito, mas uma válvula de escape para você atrair um outro público, um público um pouco mais jovem, ou eventualmente fomentar no longo prazo a ideia, né, botar a ideia da Blancpain na cabeça para o cara, né, no futuro comprar um relógio da marca, quando ele começou, na verdade, no Scuba. Então, acho que o que é bacana, né, ter em mente para quem está em casa, é justamente fazer esta reflexão quando você se depara com um preço, se depara com um produto, e eventualmente, para quem tem essa bagagem, né, como, né, esse produto tenta se comunicar e tenta ser vendido. Pelo seguinte, um dos principais argumentos quando saiu a collab, né, da Omega com a SWOT, e até mesmo depois da Blancpain com a SWOT, foi, olha, na verdade, pouca preocupação com relação à receita que isso vai gerar. O principal, na verdade, é você criar no público jovem um apreço por essas marcas maiores, para daqui a alguns anos esse público, né, tenha no subconsciente a ideia de que, putz, daqui a pouco eu vou comprar um Blancpain, eu vou comprar o que quer que seja. Eu acho uma estratégia
pode ser válida? Pode, o SWOT Group fez isso nos anos 80, logo depois ali, né, de lançar o SWOT, sempre tinha uma mensagem subliminar das marcas maiores, atreladas ao SWOT, que era o público jovem, um relógio barato, suíço de super entrada, mas também nós temos um outro fator que é o seguinte, até que ponto, né, esse longo prazo salva uma situação, né, econômico-financeira de um grupo que não está bem no momento atual e que, na verdade, já não vem bem de alguns anos, inclusive ali no imediato pós-pandemia. Então, a maneira como você comunica e, consequentemente, como você, né, volta com esse apelo tradicional pode ser uma forma, uma estratégia, principalmente nessas marcas maiores, né, de talvez ou trazer um público muito fiel da marca que vai voltar a valorizar esse tipo de produto, ou também um público jovem, né, dentro da relojoaria. Eu até entendo o argumento de longo prazo, mas me deixa assim, pelo menos com a pulga atrás da orelha, esse tipo de liderança, pensar muito no longo prazo, mas assim, não olhar qual é o efeito prático que esse posicionamento e que esse tipo de precificação e essa comunicação está fazendo com o público hoje, que poderia também ser consumidor do público hoje. Então, olhando para o SWOT Group, acho que são essas as preocupações, são essas as impressões, né? Claro que a gente não vai também se estender aqui pelo tempo da live, mas, assim, esse tipo de comunicação, no final do dia, passa também pelas cadeiras de liderança, passa pela cadeira de gestão de um CEO, passa pela cadeira de um CMO, na parte de marketing, de comunicação, e é isso que o Lucas vinha, né, comentando, falou assim, poxa, onde é que isso aqui se insere, né, ainda mais sabendo que o grupo não vem bem das pernas e que boa parte, né, de algumas das marcas não performa e não fatura tudo aquilo que faturava em anos anteriores. E aí até comentando, um último ponto antes de passar, Lucas, é impressionante que se a gente pega por relatórios que são públicos, é claro que a gente sempre faz essa ressalva de que, por exemplo, um relatório do Morgan Stanley aqui pode ser que tenha um viés direcionado pelos investidores do grupo, etc, etc. Não dá para dizer que aquele dado ali, aquele número, ele é real, escrito em pedra e que aquilo ali é o que acontece na prática. Mas você tem, por exemplo, a Longines, que, enfim, eu dispenso comentários, que o pessoal sabe que eu gosto muito, responsável em 2024, se eu não estou enganado, por praticamente 20% do faturamento do grupo. Omega, se não me engano, até acima desses 20%. E aí, de repente, você fala assim, tá bom, e onde entram as marcas de ticket médio alto realmente, do SWOT Group, que é a Blancpain, Breguet. A Harry Winston é um caso muito à parte, que acho que é a única exceção da exceção que a gente poderia tratar aqui. Mas onde entram essas marcas que talvez hoje em dia estivessem na linha da indústria, que eu vou vender relógios por um preço mais caro e aí eu vou vender menos relógios por um preço acima do que necessariamente apostar num volume. Mas a gente vê esse apagão, né, talvez dessas duas marcas que que fazem parte da tríplice coroa do SWOT Group, o que gera, enfim, um estranhamento do ponto de vista de onde essas marcas estão inseridas e posicionadas, pelo menos para quem faz tenta fazer essa leitura do ponto de vista de mercado. A própria parceria com a SWOT mesmo. Se for pegar, ok, para ser uma porta de entrada, para estimular o público, mas vamos até comparar ali com o Moonswatch mesmo, que, enfim, foi a única outra parceria que aconteceu. Até assim, vamos falar bem a verdade, comparando em valores de Brasil mesmo, que o SWOT já chega mais faturadinho, que pra gente já chega mais caro. Um SWOT você pega hoje aqui por R$2.500, R$2.000 e pouquinho, e o Blancpain SWOT por R$3.000 e pouquinho, se não me engano, até não tô meio por fora que sumiu, enfim, preços semelhantes. Agora, beleza, comprei um SWOT, quero comprar um Moonwatch. Um Watch, um Reduced, que você acha por R$18.000. Aí você vai querer o Blancpain, 50, 60 mil. É um salto muito grande para duas colaborações ali que ficaram muito próximas uma da outra. São, no fim das contas, mas o Blancpain é automático. Ok, é um System 51 ali, simplinho, são dois relógios de plástico que é vendido de forma divertida por praticamente o mesmo preço. Só que a inspiração, vamos dizer assim, a marca original deles está muito longe uma da outra. A Omega está muito longe da Blancpain. E, ok, apesar da gente achar até também a comunicação da Omega cansada, tal, faz um trabalho, pelo menos que aparece muito mais, se reflete até em números
mesmo de mídias mesmo, se for ver, o Mega tem, em termos de número de seguidores, engajamento, tá um número literalmente mais 10 vezes maior que a Blancpain. Então, será que essa foi a aposta certa? A gente viu o resultado aqui agora, né? Qualquer um que abra o site da Blancpain depois aqui vai ver os preços, vai se surpreender, porque não foi a Collab que fez com que alguém compre um Blancpain hoje. O colecionador, ele vai ter um Blancpain, um colecionador mais maduro, mais sério, mas que também vai ter, às vezes, outras opções ali para ter, e o relógio que é para ser um diver ali para usar, para bater, mergulho e tal, não vai querer gastar tudo isso, não vai ter opções mais interessantes. E só até, lembrando, Pedro, o Mark Hayek tá com a Blancpain, a Jacques Lance também, e quem mais? Ele já tava com a Breguet, né? É uma boa pergunta agora. Eu, Que a principal cadeira dele, né, de divulgação é principalmente da Blancpain. sim, E sim, aí eu mas comentei da... Diga, desculpa. não, mas é que tem, ele tá também com mais Sim. duas, se não me engano, além da Breguet que estava tendo passado, né? Agora de cabeça eu não vou lembrar quais são as quatro, né? Mas Sim, a de principal divulgação por parte dos SWAT Group sempre vem pelo lado da Blancpain, né? E aí eu comentei da Harry Winston aqui, porque que, né, eu falei que é curioso. Porque a Harry Winston é uma das melhores marcas, assim, em termos de performance dentro do SWAT Group. Pouquíssima gente sabe disso. Eu não estou dizendo em termos de faturamento para o grupo, tá? Mas performance em termos daquilo que ela se propõe a vender em termos de sim, produto, sim. volume e público, né? Público, né? E o que é curioso, né? Uma das poucas marcas que vai na mão da indústria, investindo em ticket médio mais caro, vendendo um volume bem mais baixo. E a cadeira, né, a CEO é a Naila Hayek, que, enfim, faz parte também do conselho diretor, tá? Hoje em dia é considerada, né, a presidente do SWAT Group e divide ali as funções do ponto de vista de gestão com o Nick Hayek Jr., filho do Nicholas Hayek. Então é curioso porque é uma marca que não aparece, né? Vai bem sob a gestão da família Hayek direto, né, Uhum. diretamente ali, mas parece que essa fórmula separada da Harry Winston, apesar de ser um produto completamente diferente, porque conversa com uma indústria joalheira também, até quando a Naila assumiu, se não me engano, foi em 2000 não sei se foi em 2003 ou 2003, eu não lembro agora porque eu vi o dado meio rápido. Mas ela mesma, assim, comentava, ela falou, olha, eu tenho que também entender um pouco, porque no final do dia eu não tenho a menor expertise com diamantes e joias, né? Não é uma indústria que para mim é familiar, e é uma indústria que por conta do tipo de produto em termos de relógio hoje em dia, acaba conversando com a relojoaria. Feito todo esse parênteses, né? É uma fórmula que, em tese, pelo menos para quem faz análise de dados, dá certo, né? Tem uma sobrevida ali, performa bem e não é replicada para as outras, né? Para as outras duas marcas da Tríplice Coroa. Omega por si só é Omega, né? Então assim tem Sim, grandes é. colecionadores, não tem problemas assim do ponto de vista, né, econômico-financeiros que a gente saiba de forma tão escancarada, e, enfim, performa para o grupo bem, pelo menos com o que os relatórios apontam. É, o esforço que faz ali já basta, né? Até vi que é Jacques Droz e Glashut, que ele Ah, tá. também comanda. Ok. Então, Perfeito. assim, até pensando nisso, pô, tava também com o Breguet ano passado, será que ter tudo isso na mão dele não acaba deixando um pouquinho só para cada um, da atenção que merecia? Às vezes é realmente muita coisa para ter só com ele. E até trazendo um pouquinho da Breguet também, que até você comentou, realmente estava ali na forma. Porém, com a entrada ali do CEO novo agora, até foi engraçado que eu te mandei hoje mesmo, falei, ó, eu já vi com uma forma até mais legal. Claramente, como você colocou, ele quer se comunicar de uma forma um pouco mais jovem, de uma forma com um público jovem, mas eu tô vendo com bons olhos já. Ele tá apostando na história, nos feitos que foram realizados ali pela marca, na tradição, então, querendo ou não, trouxe o Suspicious, trouxe o Type 20, o movimento que ele está fazendo também para trazer esses relógios. Então, o, o que ele faz hoje, basicamente, é como se fosse uma turnê mundial com a Breguet para colocar em pop-ups ali espalhados pelo mundo. Para quê? Para o consumidor poder pegar o relógio, sentir. Breguet é um relógio que você tem que ter em mãos para entender o real valor, não só pelo preço que custa, mas, enfim, tá um nível de relojoaria que é muito importante o consumidor ir ter em mãos. E, enfim, vai
foi colocando ali algumas coisas legais. O Type 20 mesmo vai ter a campanha ali em Nova York, porque Paris-Nova York foi o voo transatlântico, o primeiro voo transatlântico. Então ele consegue unir narrativas ali que vão construindo esse valor intangível ali que eu tinha colocado. Diferente ali da Blancpain, o próprio Hayek, o Mark Hayek, ele é mergulhador, né? Ele tá engajado ali com causas ambientais relacionadas ao oceano e tal. Mas cadê isso? A gente não vê isso na marca. A gente não vê uma comunicação fora. Talvez seja algo que ele goste, algo que nos bastidores ali, ok, não vou tirar o mérito, mas a gente não vê essa comunicação. A Breguet, em compensação, eu já tô vendo que, assim, como que eu posso dizer, está sendo bem colocado o nome Breguet, está sendo bem colocado, com tradição, com os feitos ali que a marca já realizou. Então, eu já estou sendo um pouquinho mais otimista com o Breguet mesmo. Eu acho que vem, não necessariamente vai ter uma grande mudança tal, mas assim, eu acho que a marca vai pelo menos ser melhor reconhecida e mantendo ainda a tradição. Porque Breguet é Breguet, pra mim tem que ser tradicional, até já vi alguns vídeos do pessoal de review falando tal, mas até que usam fontes modernas, usam uma tipografia, um formato de dial moderno, e a Breguet tá com numerais Breguet, tá com guilhoche, parece que tá lá em 1700. Mas vamos combinar, você, quem compra um Breguet, que é um relógio de 1700. Eu digo que fui comprar um Breguet, eu quero um relógio de 1700, eu não quero um super moderninho tentando agradar todo mundo. No fim das contas, a Breguet, a própria Dumpa, não são marcas para agradar todo mundo. É a marca ali para ser muito bem direcionada e muito bem comunicada para um colecionador sério, para quem entende, mas logicamente que tem que entender esse valor intangível também. E então, assim, esse movimento que ele está fazendo, eu achei interessante. Acho que ele está conseguindo respeitar a marca e, como eu falei, ele posicionar como, opa, isso tudo foi realmente feito pela marca, assim, sabe? Porque é uma marca ali que ficou com o nome do Breguet, de, antiquíssima. Hoje não tem como a gente remeter o nome do Breguet mesmo, mas tem como colocar os feitos que a marca como um todo fez. Eu acho muito legal. Quando ele consegue separar o nome e trazer para uma marca mesmo. Esse poder de colocar uma marca, sim, que daí vai fazer a diferença no final do dia. Assim, é uma perspectiva muito interessante, e aí é uma coisa que eu sempre falo, a gente trocou essa ideia antes, né, quando a gente estava alinhando mais ou menos o roteiro, e aí eu já vou depois começar a puxar aqui, talvez, para o grupo Richemont, para a gente fazer um comparativo, pensando no timing aqui da live, mas eu não sou ainda não sou tão otimista, né, com a nova gestão da Breguet, por conta desses acenos talvez um pouco inovadores demais e pelo fato de eu querer ver Breguet mais à moda antiga. Mas, enfim, isso é uma impressão e uma opinião pessoal, né? Agora, talvez um pouco mais de otimismo, e aí já partindo para o nosso outro assunto, eu vi com bastante bons olhos, assim, pelo menos nesses pontapés iniciais, a chegada do Emmanuel Perrin na Panerai. Então aí se a gente, né, começa a falar aqui, né, de um outro grupo, com uma outra lógica, vamos lá. Panerai nos últimos anos, para quem acompanha a marca, para quem é colecionador, né, assíduo, né, porque tem colecionadores assíduos da marca, é uma marca muito identitária, muita gente vinha criticando, né, as inovações, também a maneira como a marca vinha se comunicando e se posicionando, e de repente, né, a gente tem o Paulo comentou, né, Panerai na lama. Exato, era essa impressão, né, do colecionador com relação a como a marca vinha se comunicando. E aí eu imagino, né, que você saindo ali dos colecionadores que são fiéis da marca, a marca encontrava muitas barreiras. Mas agora com a chegada do Emmanuel Perrin, que é um cara que tem 33 anos de grupo Richemont e foi diretor da divisão relojoeira do grupo por 8 anos antes de assumir a cadeira agora da Panerai, ele abaixa a cabeça das últimas entrevistas, nas poucas que ele apareceu, falando assim, olha, primeiro, eu tenho no mínimo aí 25 anos de história para correr atrás, né, do entendimento e do posicionamento histórico que a marca seguiu, porque a marca abriu para o público em termos de comercialização para o público civil entre 92 e 93, né? Então ele falou, olha, eu acompanhei um pouco de perto quando eu estava como diretor, né,
da divisão relojoeira do grupo, eu acompanho um pouco a marca, mas eu tenho praticamente 25 anos aí para trás, se eu tirar esses meu 8 aí, a conta não é essa, faço uma matemática em casa, mas eu tenho que correr atrás porque não foi uma marca que eu trabalhei tão ativamente. E me parece que se eu quero fazer uma marca tão identitária, ser perene no longo prazo, eu preciso investir nos seus ícones, né, nos relógios que são icônicos, porque é uma marca de ícones, né, com traços super bem definidos e muito identitários, e para isso eu preciso voltar às raízes. Então, até uma frase que ele usou, e que aí eu acho que a gente começa a falar de grupo, né, de outros grupos aqui que talvez tenham um direcionamento mais, né, uma rédea um pouco mais curta dentro das suas próprias marcas, eu vejo isso com muito bons olhos, porque ele falou, olha, a frase dele, mais ou menos, de uma das entrevistas, entre aspas, seria mais ou menos: se os ícones querem perdurar, é preciso voltar às raízes. E a Panerai é uma marca feita de ícones. Então, eu vejo como uma postura muito madura, assim, muito positiva, que talvez seja algo próximo da sensação que a gente tem em termos de tradição. Não estou dizendo que são marcas comparáveis, tá? E nem por questões de precificação, aspectos mecânicos, esqueçam tudo isso. Estou falando por uma questão puramente identitária do colecionismo. Talvez seja essa a sensação, ou seja esse o recado que a gente gostaria de ter ouvido por parte do Mark Hayek nos últimos anos da Blancpain, ou eventualmente por parte agora do Gregory Kinsling na Breguet. Se talvez esse discurso tivesse vindo de marcas tão identitárias por conta da tamanha tradição que tem e pelo seu aspecto centenário, talvez teria me agradado um pouco mais. Por isso que eu vi com bons olhos esse movimento da Panerai de virar e falar assim: vamos trazer alguém do bastidor pesado do grupo, né? Para tentar trazer um direcionamento daquilo que de fato conversa com a identidade da marca. Porque, claro, obviamente, submersible em N variações possíveis em termos de materiais vende. Submersible do Navy SEAL pode vender? Pode, tá tudo bem. Pode ser que seja uma maravilha e a gente não saiba. Mas a maneira como o público e os bastidores se comunicam não leva a entender isso. Então, no final do dia, se eu tivesse ouvido um posicionamento como esse, eu ia falar, opa, peraí, agora o jogo está ficando mais sério do ponto de vista do SWOT Group, está ficando mais, né, parrudo, justamente porque tem uma seriedade, tem um olhar para o passado, falando assim, eu preciso entender como a marca se posicionou, vinha se posicionando e como eu quero fazer com que isso seja, né, perene no futuro. Por isso que eu tenho uma admiração, talvez em termos de gestão e cadeiras de liderança, principalmente pelo grupo Richemont. A LVMH a gente sabe, né, que LVMH a gente até brincando aqui, dividindo com vocês, estou em casa, a gente falou, acho que a gente começa no SWOT Group, aí a gente passa para o Richemont e talvez termine ali no LVMH, porque o LVMH é a rédea mais curta de todas, com a família Arnault, assim, segurando a coisa e trocando as pecinhas para formar a molecada, tanto, né, o Bernard quanto o Jean Arnault ali, porque é claramente uma coisa muito familiar e é essa molecada que vai ter que dar o tom na qualidade de herdeiro, né, do Bernard Arnault. Então, assim, enfim, voltando ali para Panerai, se eu tivesse visto essa sinalização, talvez em termos de discurso, teria me agradado mais. Inclusive porque o próprio grupo Richemont faz acenos positivos em termos de cadeiras, do ponto de vista de maturidade, muito bons. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a GG, com a volta do Jérôme Lambert. É um cara que teve anos de GG, de repente saiu, teve uma posição, né, num ponto de vista mais executivo, de conselho do grupo. A hora que viram que a coisa estava se perdendo um pouco, estava ficando mais repeteco, de lançamento, mais do mesmo, falaram, opa, peraí, vamos trazer o cara que durante 17 anos praticamente botou ordem na casa e fez, numa era moderna, a marca ressurgir, né, e voltar com a pujança que a gente gostaria, né. E aí fica super à vontade para comentar das outras coisas do grupo Richemont. GG é só ver agora o que foi esse ano aí, né? Totalmente diferente. Mas falando até da Panerai mesmo, né? É bem isso. A Panerai, eu adoro quando a marca consegue separar em poucas famílias ali a marca inteira e você identifica de cara. A Panerai tem uma grande vantagem de ter isso de ninguém
por sorte, ele nunca ter metido a mão e ter criado mais 3 famílias diferentes. Não. Você bate o olho, sabe que é um Submersible, um Radiomir e um Luminor. Pronto. Porém, exatamente, Submersible tem um monte de coisa, um monte de material. Como você falou, se o relógio é bom, se o relógio aguenta e se vende, ok. Mas deu uma perdida ali. A linha Luminor do não dá também. Foi uma tentativa ali, eu vi como uma tentativa de agradar todo mundo. E a Panerai não é também uma marca para agradar todo mundo. É outro caso aí que não é. Panerai é o relógio grande, é o relógio com história marcado, com design marcado. Não é para inventar moda, para diminuir drasticamente o tamanho, colocar bracelete de um jeito. Não. Tem que ser do jeito que é, porque foi só ver o que aconteceu mesmo. Não agrada o colecionador sério. E a Panerai sim tem um público muito fiel mesmo. Quem coleciona Panerai mesmo. Então, se der para fazer realmente esse movimento de voltar ali às origens mesmo, não precisa abandonar a família Submersible de jeito nenhum, mas colocar um pouquinho de forma mais tradicional ali, ok, não vai agradar todo mundo? Não vai, mas do jeito que tá também não tá agradando. Então, uma dessas vai sair elas por elas ainda. E mas é engraçado que mesmo assim, né, também, isso aí que a gente acabou conversando ali, a visão que o Richmond consegue trazer é de uma seriedade extrema para as marcas. É, pode colocar mesmo a marca ali, o guarda-chuva da SWAT Group, guarda-chuva da LVMH e guarda-chuva do Richmond. A marca, o grupo que parece transparecer mais seriedade é o Richmond. Não tem como discordar no primeiro olhar, assim. A forma de comunicação, o design das marcas, o design dos relógios, o que eles vendem no intangível de cada relógio, o storytelling de cada marca do Richemont é muito bem feito, muito sério. Isso que eu acho legal. Não precisa ficar. Claro, vão ter exceções ali, mas normalmente não precisa ficar inventando historinha, não precisa ficar se remoendo em passado que não existe mais e que nem agrada mais às vezes. É tudo muito sério, tudo que é lançado normalmente ele acaba tendo um propósito na maioria das marcas. E assim, da Panerai mesmo, Pedro, acho que até dá para você concluir um pouquinho melhor, assim, mas como eu falei, assim, eu espero que esse movimento que vem agora siga nessa seriedade. Que realmente a Panerai foi ali do Richmond que acabou pulando fora. Ele falou, tá esquisito, tá fora. Eu sempre vi IWC, por exemplo, com bons olhos, a Lank, então não tem nem o que falar. É uma marca que, para mim, hoje é a que mais do nível dela, enfim, colocando concorrentes diretos, ele é que mais consegue transmitir também seriedade, processos meticulosos, alta relojaria. Não tem o que discutir. GG também está excelente. Transmite uma seriedade mesmo, também uma qualidade absurda em tudo que faz. E a Panerai agora espero realmente que volte para esse cenário, que volte a estar junto das companheiras de grupo ali, porque é o que a marca merece também. Não, longe de falar que é uma marca que tem que começar a agradar todo mundo, que tem que começar a fazer coisa nada a ver, não. Desejo o melhor mesmo para a Panerai. Eu acho que você deu um bom exemplo de que talvez a Panerai fosse recentemente o único, não o único, mas assim, o peixe fora d'água mais proeminente, assim, mais... Falar único é difícil, mas enfim. E por quê? Assim, se você analisa todas as outras cadeiras, como você bem disse, não vou repetir porque o teu comentário foi muito positivo nesse ponto. E aí eu vou trazer mais um outro aspecto aqui do grupo Richemont, se a gente olhar para a Cartier também, porque assim, não só por conta, né, da performance do retorno de vendas e todo o desempenho nos últimos relatórios aí, se a gente quiser olhar em termos numéricos, mas o Vinícius até que está aqui na live, ele me fez essa pergunta uma vez numa caixinha, ele falou, para quem, assim, quem são os seus top CEOs, né, na relojoaria? E o primeiro que eu apontei, George Kern, hoje em dia na Breitling, mas ex-grupo Richemont, foram anos de cadeira no grupo Richemont, se eu não me engano, 7 ou 8 anos, então tem uma escola muito sólida. O antigo CEO da Cartier, o Cyril Vigneron, que assim, é o grande responsável pela Cartier em termos de relojoaria que a gente vê hoje. E tanto é que agora, né, foi se aposentar, foi tirar um pouco o pé, e no final do dia o grupo falou, negativo, vem ficar aqui no grupo ainda, você pode não trabalhar mais na marca, mas a gente quer você nessa parte mais estratégica, de filantropia, de ações e posicionamento da marca, do grupo, né, enquanto marca. E aí, de repente, a gente tinha a Panerai ali, né, GG indo bem, com a volta do Lambert,
e de repente a Panerai ali meio, né, aquela coisa, aquele mal-estar. E agora falaram, opa, não, 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 não. De novo a gente vai trazer alguém com uma expertise de grupo muito grande, né, para talvez dar uma rédea aqui no sentido de todas as outras marcas têm uma boa performance, conversam bem, claro que faturamento aqui a colar, num semestre, num trimestre, num ano, por uma questão de mercado pode cair, mas no geral é um grupo que vai muito bem, e é um grupo, com as devidas aspas aqui, de dono também, né? É um grupo que, para quem for puxar a história aí, vou ser super breve aqui, porque a gente ainda tem outros assuntos também, mas é um grupo onde o grande controlador com maior parte dos direitos de voto é um sul-africano, né, que criou o que seria o princípio do conglomerado ali nos anos de 1988, e, assim, é quem controla hoje a totalidade, né, das ações em termos de direito, né, que é o Johan Rupert, porque ele é, enfim, como eu falei, né, sul-africano. Mas, enfim, você tem dois tipos de ação no grupo Richemont. Você tem ação do tipo A, listada em bolsa, você tem ação do tipo B, que dá direito a voto. Esse cara detém praticamente 52% dos direitos de voto, da tomada de decisão do conselho, de o que a gente faz com as marcas, mas é um cara com uma escola de negócios e foi um cara que atuou durante muitos anos na área bancária e que parece que pensa assim, isso aqui precisa dar lucro em primeiro lugar. E antes de dar lucro, né, ou melhor, para dar lucro, antes de tudo, eu tenho que deixar que as marcas têm que fazer um trabalho muito sério com uma grande independência, mas eu não posso interferir, coisa que a família Hayek faz, entendeu? Então, talvez a grande diferença seja a cabeça de quem está por trás, no bastidor muito superior, controlando e olhando todo. Exatamente. E mexendo esse caldeirão de várias marcas e como essas coisas se conversam, né? Exatamente. Quem tá lá em cima mesmo. Querendo ou não, vai fazer diferença. Todo mundo tem que responder o grupo, é o que vai fazer diferença. E como foi bem colocado ali até nos comentários, Cartier, uma performance absurda, logo atrás da Rolex ali. Então, sim, não tem o que falar mesmo. E até, na verdade, assim, também, né, a gente tava falando de Panerai, uma das únicas tal, mas também não podemos esquecer da BAUMC, que acaba ficando de escanteio ali. E engraçado que isso também acabou há um mês atrás, mais ou menos um tempinho atrás, que até foi um dos motivos também, né, pra gente ter vindo aqui falar. Foi colocada uma pergunta para mim também, que paralelo você traçaria entre estratégias ali que a gente vê na Blancpain e na Balmain? Aí aquela pergunta me pegou assim, porque eu falei, nossa, marcas completamente diferentes, com valores diferentes, enfim, posicionamento, história, tudo diferente, porém, sim, é possível traçar justamente isso. As duas estão colocadas no escanteio. A Blancpain, no caso, para ser uma das joiazinhas da coroa, falar a marca mais antiga, nunca fez na loja quartzo, ok. Só para dizer que tem, parece. E a BAUMC como a marca de entrada ali, tá, quer comprar, compra, não quer, não compra, mas tá na base ali, é o que a gente tem para oferecer de entrada. Eu acho assim, se a gente olha para as marcas do Swatch Group, essas marcas que têm uma identidade, uma tradição muito grande, mas que, né, não se movimentam tanto, talvez, ou não se movimentam no sentido daquilo que a gente gostaria de ver em termos de posicionamento e gestão, o paralelo é exatamente esse, assim, não são marcas comparáveis, mas estão juntas e de mão dadas no aspecto escanteio, né? Uhum. E aí com uma crise de posicionamento e de identidade muito grande. A impressão que me passa, falando em termos de SWAT Group, com esse tipo de marca, com esse perfil dentro do grupo exclusivamente, é isso, a gente olha e fala, ó, deixa do jeito que tá, entendeu? A gente não quer dor de cabeça, a gente não quer ter o custo ou o retrabalho de, né, fazer todo esse posicionamento e colocar a marca num patamar melhor, com um produto melhor, porque muitos e muitos colecionadores, não só brasileiros, mas muitos colecionadores de fora reclamam da qualidade, né, nos relógios que são de tickets médios mais caros do Swatch Group. Breguet, então, nossa senhora, é alvo de críticas com os guilhochês e o que fazia no passado e o que deixa de fazer agora, cobrando preços muito mais caros, muito embora a gente saiba que, em sumo, o custo da indústria seja completamente diferente, mas eu acho que, enfim, a analogia é essa mesmo, né? Porque as duas marcas
são muito escanteadas e, coitado, a Boma, acho que ainda rema as mais duras custas, talvez, com exceção do mercado asiático, que tem um apelo legal. Mas o mercado asiático vai mal das pernas, a marca vai mal das Que não, pernas. já não é mais aquele parâmetro também. Exatamente. E engraçado que é bem duas marcas completamente diferentes em termos de história, de precificação, tudo mais. E óbvio, não são as duas únicas marcas deixadas de escanteio. Longe disso, tem no SWOT, tem outras no ritmo. Se a gente for puxar, ok, dá pra achar outra coisa. Mas enfim, como a pergunta até apareceu entre as duas mesmo, para tração paralela entre as duas, foi engraçado que casou bem ainda de chegar nessa questão principal, né? Perfeito. Perfeito. Eu tô com um timerzinho aqui do lado. Assim, eu não sei se a live vai fechar ou não vai. Eu acho que tem mais uns 10 minutinhos aqui, né? Tô com o horário aqui também aparecendo. Boa. Assim, acho que a gente conseguiu cobrir mais ou menos uma ideia total, principalmente de dois grupos, talvez do SWOT Group e do Richmond. LVMH, a gente até daí outra live aqui, mas é um pouco do que eu falei para vocês, né? É uma marca, ou melhor, é um grupo de rédea muito curta. E se a gente olha para a divisão relojoeira do grupo, vai bem até certo ponto. Existem marcas que performam relativamente bem, mas ainda assim, às vezes, tem algumas crises identitárias e crises de gestão na hora que a família Arnault, né, mete um pouco o dedo ali e quer falar, opa, peraí, o negócio na verdade é meu aqui, antes de qualquer coisa. E às vezes eu tenho a impressão que as trocas de cadeiras das lideranças das marcas do LVMH funcionam também como uma escola de formação para a molecada que vem aí suceder, né, ou melhor, fazer a sucessão pensando na gestão do grupo, né? Então, apesar de tudo, eu acho que é o grupo mais fácil de comentar, porque não é que ele é previsível, mas a rede é super curta. Então, assim, nossa, essa liberdade para criar, para eventualmente dar o direcionamento, não é bem assim. Não é bem assim. Por isso que eu tentei fazer mais ou menos uma escadinha e, de fato, o Grupo Richmond, para mim, é a grande escola. Assim, em termos de formação, é sensacional. Em prova disso da LVMH, até a própria roblotização que todo mundo sofreu ali numa época, né? Na verdade, até hoje, né? Tem. Zenith, assim, dos lançamentos mais recentes, assim, eu não gosto de nenhum em termos estéticos, não tô avaliando a qualidade do produto e o preço, tá? Mas é por isso, assim, todo mundo foi passando por uma rublotização. Se vocês quiserem discutir as bases da Hublot e o impacto que isso tem, isso é um assunto para outra live, é uma outra análise, tá? Ninguém vai entrar no mérito aqui do Jean-Claude Bivet e etc. É uma outra análise. Estamos analisando hoje, tá? Hoje. Então, acho que é o grupo mais tranquilo, assim, da gente comentar, é o LVMH, nesse sentido que eu disse para vocês. Aí, ó, o Heitor tinha pedido ali o wrist check. Vamos resolver já. Vamos. Eu sabia que você falou mesmo que ia aparecer, né? Eu sabia que uma hora. Comece aí que já vi aí que tem, né? Cara, eu tô... Deixa eu ver se dá pra... Dá, mais ou menos aqui. Eu tô com um Longines, um Silver Arrow, enfim, um relógio recentíssimo aqui na coleção. Para quem acompanha um pouco a página sabe que eu adoro a marca, não só pelo seu aspecto de tradução, gestão, apesar de estar dentro do SWOT Group, e enfim, 38mm, reedição, né, praticamente idêntica, proporcional do primeiro lançamento do Silver Arrow. Agora eu não vou lembrar se foi em 1956 ou 1959, e 9mm de espessura, um perfil super interessante, super bem acabado, que era uma das referências que, enfim, estavam aí na minha lista de coisas da marca que eu gostaria de ter. Excelente, excelente. Só PRX, da linha Quartz, mostrador verde, que me surpreendeu muito pessoalmente. A hora que eu vi, pessoalmente eu adorei. Relógio também, Quartz fininho, confortável de usar, bracelete super confortável, é o do dia aí. Show. Engraçado, né? A gente falou do SWOT Group, mas, né, os dois aqui estão de SWOT Group. Porque exatamente. No final do dia,
É um grupo que hoje passa mal assim, tem dificuldades financeiras, e era por isso que eu ia falar, tá meio mal das pernas, mas tem marcas fantásticas, né? Para quem tiver interesse em casa, busca a própria formação do SWAT Group ali, desde antes de 1993, começo da década de 80, com o Azwag, o SSH, na época ainda de Omega Tsoa, enfim. É um grupo fantástico. E aí talvez as nossas críticas são justamente vendo esse potencial que as marcas têm, toda a história que as marcas têm, e não à toa tem um Tsoa e um Longines aqui, e a gente olha e fala assim, poxa, né, não deixa a peteca cair, vamos lá, as marcas têm uma história fantástica, são sensacionais, só estão mal geridas, né, na ótica do robista que olha com essa cabeça, né, aqui. Como eu falei anteriormente, ele também não é que a gente não gosta dessas marcas, pelo contrário. Teria um Breguet tranquilamente, né, então assim... Mas é por isso, né, porque... Justamente por gostar, como você falou, que a gente quer ver bem mesmo. Pronto, Diego e eu, Pedro de Longines, que surpresa. Dá tempo de algumas perguntinhas? Não sei. Vamos até o fim ali do tempo mesmo. Se alguém quiser aproveitar aqui, vamos ver. Beleza. Talvez o Diego até... Não dá para desenvolver tanto assim, mas o que der pra gente fazer, vamos aproveitar até o fim aqui, né? Não, perfeito. O Diego até tinha me mandado uma pergunta anterior. Legal. Até no sentido, assim, né, de como a gente enxerga... eu vou pegar exatamente a pergunta, porque a gente... O Paulo já chegou rasgando, né? Negócio impressionante aqui. Mas, enfim, foi uma pergunta que ele me mandou por WhatsApp e eu achei bastante interessante, envolvendo essa questão de identidade, né? E aí ele falou, né? Marcas como a Lang, ou até mesmo a Glashut, e algumas outras suíças, né? Não tem nada a ver com as marcas originais, né? No sentido... tentam vender alguma coisa para valorizar o produto, mas no final do dia não conversam, né, com essa identidade. E aí fica super à vontade para comentar, mas uma das coisas que eu sempre falo aqui são as famosas marcas de gaveta, né? Aquela marca que tem um histórico, aquela marca que tem uma tradição muito grande. Os apaixonados aí por Louis Manet, que me perdoem, ou eventualmente até a Favre, mas eram marcas que estavam esquecidas, engavetadas, alguém foi lá, comprou o direito, começou a fazer uma marca, né, enfim, ou repaginada, ou tentando se valer de uma história antiga, e que no final do dia só se vale do marketing, tá? Não vou entrar no mérito aqui de quais marcas, dei dois exemplos para vocês que são marcas talvez de um conhecimento maior do público, mas fica super à vontade para comentar. Aí acho que respondeu bem, até podemos abrir para próximas aqui. Assim, claro, falando um pouquinho ali só, resumidamente, a Lang Glashut principalmente, tá diferente. Não tá produzindo o pilotzão ali, mas conseguiu ser bem posicionada, na minha opinião. Acabou sendo feito um bom trabalho. Sim. Boa. O que mais temos aqui? Apareceu no mecanismo da Statera, é uma loja Perret. Suíça. Perguntando aqui se é do mesmo nível das marcas suíças. É uma marca suíça. É uma marca suíça. Se eu não estou enganado, loja Perret G101. O G101 ou G100, tá? Mas, enfim... Que pertence ao grupo Citizen hoje, na verdade, né? A loja Perret tá sobre o grupo Mas super, super tradicional, enfim. Até os relojoeiros aí de plantão já bati alguns papos com o Adriano, etc. Uma máquina super confiável, nenhum problema... assim, inspirada ali, talvez em 2824, 2892 da ETA, com peças... Na verdade, né, a história dele era... Mas, enfim, tudo isso para dizer que Suíça, você vai ter um movimento suíço dentro de um relógio brasileiro, tá tudo certo. Qual vintage mais curto tem? Olha, vou falar que já me apareceu um Rolex Explorer 1016. Pronto. Nada mal. Eu não sou tão forte assim na área de vintage, mas eu falo, né? O único relógio vintage que eu tenho foi um relógio que era do meu avô, um Cima Flex. Que legal. Que, enfim, eu restaurei e falo assim, esse aqui é para mim, entendeu? Esse eu tenho o maior carinho, esse é o que eu mais gosto. Mas se eu pudesse, assim, falar de um relógio vintage, eu falei desse relógio hoje, inclusive com o Diego, mais cedo,
eu teria um Longines, não o 13N, eu teria o 30CH, que é o crono com 2 acumuladores. Que eu acho, assim, sensacional, sensacional. Lindo. Ó, quer finalizar com a pergunta do Paulo ou sem polêmicas hoje? Qual marca vocês mais desprezam? Tá terminando aqui, vai dar um minutinho. Cara, eu não desprezo nenhuma marca. Eu falei isso já e é verdade. O Paulo depois vai me mandar uma mensagem, ou se bobear já até tá mandando aqui. Eu não desprezo nenhuma marca. Eu mudei muito a maneira como eu via esse tipo de coisa. Hoje eu tento enxergar como negócio e como uma empresa. Então eu separo as coisas. Claro que eu tenho paixões como todo mundo tem. Não dá para mentir para vocês, mas assim, até essa paixão conversa com a pergunta que o Heitor mandou aqui e que também conversa também com o Uncle Watches BR aqui, mas eu tento fazer uma análise no sentido de mercado, posicionamento enquanto empresa. Então, tem marcas que eu não gosto, como do ponto de vista de gestão e posicionamento. E, obviamente, isso reflete em faturamento e o fato de eu não gostar muito da marca. Mas, assim, desprezo não tenho, não. Pra mim, assim, das grandes aí, dificílimo também, mas assim, quem já me segue, acho que vai saber. O que eu não gosto é de desonestidade, o que eu não gosto é de coisa com falsas promessas sendo vendidas, tá? Não, quem já me segue sabe muito bem, quem não me segue ainda já vai acompanhando, que volta e meia essas marcas, aí tem duas hoje, principalmente, que inevitavelmente aparecem nos stories aí quando alguém me pergunta. A gente não vai dar o nome, mas dá para saber, né? Hoje não precisa, mas dá para saber, o Paulo sabe muito bem, tá respondido para ele. Mas assim, fazendo um trabalho de comunicação honesto, se propondo a fazer aquilo que faz, vendendo aquilo que faz, tudo certo. Tá. Ó, se a gente tiver mais um tempinho, o Watchesco mandou o que acharam da volta da Urban Jurgensen. Sensacional, tá muito legal, só a precificação ficou bizarra para meros mortais. Bizarro. E se eu não estou enganado, a Urban hoje em dia ou tem grande participação do Kari Voutilanen. Então, o ressurgimento tem um grande dedo dele, porque se não me engano a marca tem um aporte dele, ou enfim, ele comprou boa parte dos direitos. Não, mas a precificação ficou um negócio bizarro mesmo. Aí temos a pergunta do Heitor, como a Longines está em relação à identidade, e dentro disso, como se encaixam os modelos recentes como o Spirit? E aí o Uncle Watches mandou também, né? A estratégia da Longines para o Brasil. Isso. Vamos lá. Eu acho que a Longines, assim, aí, desculpa, puxei o gancho aqui e comecei a responder, né? Super mal educado. Que é pra você. Não, mas imagina. Vamos lá. É uma marca que eu vou tentar colocar o gosto e talvez a paixão de lado aqui, mas é uma marca que, em termos identitários, eu acho que é muito bem posicionada. É uma das poucas dentro do Swatch Group que faz isso com um pouco mais de maestria e sobriedade. Tá? Pelo seguinte, quais acenos hoje em dia super tradicionais aos modelos mais antigos, fazendo, né, as reedições de uma forma muito consistente, sabe o seu posicionamento dentro do grupo e como comunicar com o público, tanto em acenos de novidades e lançamentos, com linhas acenando para um público mais jovem, mas sem sair correndo na mão da indústria, fazendo qualquer coisa para vender e para tentar empurrar um produto diferente. E, ao mesmo tempo que dialoga com esse público mais jovem, com texturas, cores, modelos novos ou coisas que talvez possam agradar um público entrante, não deixe o colecionador, né, que gosta das coisas mais tradicionais de lado, assim como eu, fazendo reedições muito sóbrias. E vem aí, talvez se a gente for analisar os últimos 5 anos num período mais curto, vem por conta, né, do Mathias Bressan, que foi o último CEO, saiu agora há praticamente um mês, e que, para mim, tem uma das melhores frases, assim, em termos de identidade da Longines, que talvez na relojoaria faça muito sentido, que era basicamente o seguinte: ele falava, na Longines não é o CEO que dá o tom, é o CEO que tem que se adequar à marca.
porque é uma marca que tem um público muito característico, colecionadores extremamente tradicionais, e eu preciso entender a composição histórica e tudo que a marca representa para a história da relojoaria suíça, para poder, a partir daí, dar o direcionamento. Então, Que legal, não que legal. esperem que, com a assim, idealmente, falando de Longines, não deveria ser o CEO, assim, mudou o CEO, mudou o posicionamento da marca. Não. Uhum. É uma marca que tem que caminhar olhando para frente, vendo, né, as novidades, as novas nuances do público e do mercado, mas principalmente o CEO tem que ter em mente aquilo que ele está fazendo em função do que a marca é. Então, é por isso que eu gosto tanto. E se a gente fosse falar em estratégia para o Brasil, a gente tem visto um crescimento, né, de redes autorizadas vendendo Longines, ainda com um preço um pouco mais alto, mas é o que eu sempre falo em todo lugar que eu vou. Quanto mais marca aqui dentro, melhor. E, sabe, quanto mais o público tem conhecimento, tem acesso e a marca surfa aqui dentro, cada vez mais a gente tem ou preços mais competitivos, mais oferta de produtos no mercado que a gente vê lá fora. Não vou entrar no mérito de discutir preço, taxação, isso a gente faz diversas vezes, enfim. Então, eu vejo com muito bons olhos. Me preocupa só um novo CEO, o Patrick Aoun, que é um executivo da Longines já de longa data, mas estritamente focado no mercado do Oriente Médio e Asiático. Então, eu não sei se esse cara vai direcionar muito foco para esse tipo de mercado e se ele vai deixar a tradição um pouco de lado. Espero que não, mas ainda não dá para saber porque não tem nem entrevista dele ainda como CEO. Tem praticamente um mês aí anunciado da nova cadeira. Eu Enfim, era acho isso. praticamente tudo extremamente acertado, como você falou, desde da linha Heritage, o Aviation, pega um Skin Diver de uns anos atrás ali, excelente, excelente, até quando querem dar uma inovada mesmo, um Conquest ali, mostrador azulzinho, clarinho, excelente também, tem seu público definido, sabe muito bem o que estão fazendo. Eu adoro, não, apesar de não ter ainda nenhum Longines, adoro a marca, adoro os produtos, gosto de acompanhar os lançamentos, que é isso, né, marca. Quando me perguntar que marca que você gosta, eu penso nas marcas que eu gosto de acompanhar o lançamento, ver o que foi lançado e entender o que está sendo feito ali. Então, acho bem legal. Ó, deixa eu aproveitar já que o Léo perguntou. O que acha das marcas nacionais, por exemplo, Acto? Léo, é o seguinte. Marcas nacionais, a gente tem algumas que eu defendo fortemente, que tem uma visão muito legal. Agora, pegando o exemplo específico que você pegou da Acto, sem me prolongar muito, sem polemizar muito também, que, enfim, como eu falei, quem já acompanha um tempinho sabe o que eu acho. Não acho uma comunicação honesta, acho extremamente perdida. Enfim, para você entender o ponto de vista e tirar suas próprias conclusões, entra no site, vê o que eles vendem, vê o valor que eles colocam ali, escuta o podcast lá do Bernardo para entender como é feita a produção, como foi feita a concepção, enfim, e veja o que você acha. Eu tirei minhas próprias conclusões, eu não consigo defender. Acho que não cobra muito mais do que é feito, não tem posicionamento e uma comunicação clara, perdido em relação à própria concorrência, e não é uma comunicação honesta. Quero saber depois de você aí também que se puder, né, claro, tirar um tempinho ali para dar essa estudadinha, vamos trocar uma ideia, não sei, quero saber o que você achou. Ou põe nos comentários aqui, eu não sei, porque em tese para mim a Depois live já vai tinha ficar ali. acabado, o Pois é, timing, acabou mas mais um aqui, né? tá seguindo aqui. Isso, depois deixa o comentário mesmo que a gente vai deixar no feed aqui, vamos fazer para nossos dois perfis, então deixa no comentário tua análise aí. Ou se, Show. enfim, é que às vezes o pessoal não gosta de colocar publicamente, né? Fica o comitê que será Richard Milton Piniquins. Olha, pô, Murilo, essa. Putz, só falta. Não, não vai, não vai. Que mais? Tô vendo se tem alguma. Eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô voltando Deixa eu nos ver. comentários Não, para ver mas se tem de mais alguma coisa. pergunta mesmo. Da Urban, assim, eu não tenho realmente muito o que falar, tirando. Assim, gostei e achei preço bizarro. Sinceramente, assim, muito além disso, não fui me aprofundar. Parte da Longines, assim, eu falei que eu gosto também ali, porque parte de análise mesmo não tem como não deixar longe do Pedro. Que foi Imagina, excelente. pô, imagina, você podia E comentar, pode comentar também, não tem mandei, problema nenhum. Paulo, mandei. Ó, Paulo, o que vem aí?
Mas, mas enfim, falando de outras marcas brasileiras também, eu acho que é uma análise. A gente pode falar tecnicamente, mas eu acho que vai ficar muito prolongado e dar opinião, enfim, todo mundo dá. Mas eu acho que, como eu falei ali, se você fizer a sua análise com uma basezinha ali de estudo, praticamente todo mundo que está tá empreendendo no Brasil hoje com relojaria foi entrevistado ali pelo Bernardo, acho que vale a pena. Dá uma olhadinha no podcast, entra no site, vê o que que é vendido, vê o que que você acha, se está condizente. Esse é um caminho bem legal de sugestão. Uhum. É uma boa, ótima ideia, Lucas. Assim, Aproveitar, né, que o pessoal tá ali na mídia. não, é porque de fato, vamos lá, porque a gente tem uma crescente de marcas brasileiras, o que é muito positivo por si só, tá? Assim, quanto mais gente empreendendo no Brasil dentro da relojoaria, eu vejo isso como uma forma positiva. Eu não estou entrando no mérito da Sim, qualidade do produto, do sim. O posicionamento. empreendedor, por si só Zero. no Brasil, vamos apoiar, beleza. E aí, assim, se você tem vontade de ter um relógio de uma marca brasileira, acho que vale a pena fazer esse dever de casa e estudar, no sentido de falar assim: existe a Acto, existe a RU, existe a Statera, existe a Terra Isso. Nova. Veja como essas marcas, como quem está à frente dessas marcas se posiciona, como essas marcas se comunicam com o público, o tratamento que eles têm em relação, né, aos seus clientes, o produto que eles entregam, qual é a precificação, e aí a partir talvez desse contexto todo, né, você consiga falar isso aqui para mim faz sentido, isso aqui não faz, até porque já te dando aqui um geral, tá? Não estou comentando, né, é, não estou comentando de uma marca específica, porque são marcas para públicos completamente diferentes, com um Uhum. viés de identidade completamente diferente e que se comunicam de formas diferentes. Então, É, assim, acho que antes de necessariamente de você querer cravar alguma coisa, tenta achar o que mais te agrada e que eu falei isso assim, e é verdade. Eu sempre gosto de olhar isso por trás. Falo assim, poxa, deixa eu ver o trabalho que de fato está sendo feito por trás da marca para de fato falar, putz, faz sentido ou não faz para mim, entendeu? não tem como colocar todo mundo na mesma caixinha, que é muito diferente. E tem que saber, assim, qualquer marca nacional hoje é uma independente, é uma pequena marca independente. Então você tem que olhar com os olhos de qualquer independente. E que é justamente isso que o Pedro falou, olhar quem está por trás, olhar o trabalho sendo feito, o que está condizente, o que, que usa mesmo. Ah, quer ver a máquina, quer ver, analisar por essa métrica também, ok. Sim, Enfim. sim. Grail Supremo. Tá, Presente do Jeff Bezos, vou ok. começar por essa aqui, porque meu Grail mudou essa semana. MDNF LM1 Colin Silverstein. É, Cacetado, tá? era o LM101, virou o LM1 Colin Silverstein. Ponto. Ok, 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 ok. Eu tenho alguns. Eu tenho alguns, mas o do Paulo eu já sei qual é, a gente já teve essa conversa, se Sim. não Não, mudou. não, mas é o teu Supremo, que nem o meu aqui. Não quero saber de manutenção, não quero saber quanto é, se dá pra achar. É aquele presente do Jeff Bezos mesmo, gostei disso aí. Cara, é, eu iria de Grand Classique Tourbillon, do Breguet. Mas, Breguet é a moda antiga, sim. basicamente ali dois ponteiros, um mostrador só em cima, como o Breguet identitário é. Tem eu já falei desse relógio em alguns lugares, mas tem um exemplar dele especificamente no Museu Internacional de Horologia em La Chaux-de-Fonds, que eu vi no ano passado. E assim, eu parei um tempinho, fiquei na frente, assim, olhei e falei, tá, isso aqui comunica comigo, faz muito sentido. Então acho que esse seria o. Acho que eu poderia ficar feliz, sabe? Bater a meta. Pô, combina Ouro, com você ouro mesmo. branco, Legal. respondendo o Paulo que mandou a pergunta, ouro Perfeito, branco. perfeito. Excelente. Ó, assim, tá indo para um caminho de acta, mas isso eu acho que é assunto para vai prolongar demais. De ser justo ou não, de falar quem produz, não sei. Acho que vamos ver se. Não sei também se não tiver mais nenhuma, daí falando um pouquinho aqui também, mas ok. É, quem mais perguntou aqui? Cadê? Sumiu agora. Tem uma outra pergunta da Statera. Bom, enfim, respondendo rapidamente, até que o Heitor falou ser justo. Sim, ser justo a gente quer ser justo, como o Pedro colocou também, empreendedor brasileiro, a gente quer apoiar, a gente quer ser justo, mas seja honesto. É justamente aí que entra essa parte de adequar a comunicação. Até como o Paulo colocou, né? Ah, limitado. Não é limitado, é a tiragem mínima da fábrica da China. Todo mundo sabe disso. Precisão. Não tem precisão. Então, enfim, não vamos prolongar muito, mas é isso. Aqui, ó, pessoal falando bem da Statera. É broderagem ou melhor esperar uns anos? Ah, broderagem
Acho que no sentido de tipo, comprei, tô falando bem porque é brasileiro e me atenderam bem. Cara, acho que não. Sendo Como honesto, assim, produto, acho que nós dois, né? Você já viu em mãos, né? Eu também. sim, como Então, produto é fantástico, nossa. não acho que a broderagem. Vamos lá, existe um Uhum. fator que é o seguinte: é uma marca nova. Então, assim, né? Como a marca vai caminhar daqui para frente, só o tempo dirá. Simples assim. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? É só porque, de fato, é uma marca mais recente. Mas do ponto de vista de produto, né? Eu não acho que seja broderagem, não. Vi na mão, acho que tem um Não é esforço. broderagem, obviamente, é uma marca nova, até pelo valor que é cobrado, você pode até considerar, às vezes, está fazendo uma aposta na marca, tá incentivando, alguma coisa assim. Mas até pelo valor que é cobrado, eu acho difícil alguém falar que vai comprar, até pelo processo como é feito, pelo tempo que você espera para ter um relógio em mãos, é um processo que você tem que curtir muito. Eu acho bem difícil que alguém compre só para falar, vou comprar para postar uma foto e falar que tem um relógio brasileiro. Acho que não é isso, não. Eu Tem que ter acho, até é um produto. complementando, assim, desculpa, termina, te Não, não, que é interrompi. um produto excepcional mesmo. Tudo, tudo. Pulseira, mostrador, tudo. Até e aí falando do aspecto que eu gosto mais, assim, né, que é o lado do empreender. Do ponto de vista de empreendedorismo, assim, tudo que envolve esforço, né, eu acabo admirando. Então, o fato de você trazer, né, uma técnica de fora para fazer esmaltaria e tentar empreender nisso no Brasil, eu vejo sempre com bons olhos. Como a coisa caminha daqui para frente, não temos bola de cristal e É, futurologia, mas tendo a dizer que caminharia bem, se seguir o que tem seguido, que está indo pelo que está super bem. aparecendo, Sim, aham. Acham que a gente pode ter uma avalanche de relógios dropshipping vindo da China com uma marca brasileira? Olha, sim, sinceramente é o que estão fazendo. Agora, sim, a diferença é a atenção que dá a isso. Se vem com qualidade ou não, a China tem um leque de opções que vai desde da qualidade mais tosca até coisa boa mesmo. A China, assim, claro, não vamos falar em coisas excepcionais, mas a China tem sim como suprir um produto bom hoje, né? sim. Com um preço justo. Então, assim, É tudo. é o que muita gente está fazendo, não só no Brasil, muita marca independente faz dessa forma e tudo bem. Não vejo o menor problema, sempre deixei isso claro também, falando de marca, assim, não vejo problema em fazer da China. Mas comunique isso também, não vai inventar a historinha. Eu acho, eu estou de acordo, assim, vamos lá. Não estou entrando no mérito de preço, não estou entrando no mérito filosófico aqui por trás, né, da produção chinesa, suíça, japonesa, não. Acho que, assim, respondendo a pergunta, né, avalanche de relógio dropship, eu não colocaria talvez avalanche, a gente pode ver uma É. crescente. Mas no final do dia, é tudo como a pessoa comunica, porque pode ser que tenha público. Uhum. Então, se tá tudo às claras, de uma forma transparente, existe um cuidado com o cliente, você comunica sobre o teu produto de uma forma honesta e você vende do ponto de vista relojoaria como empresa, ok. Pode ser que esse produto não seja para mim, mas assim, ou para outras pessoas, não estou nem, né, entrando nessa discussão. Mas eu acho que pode ser uma tendência pensando que as nossas barreiras para a produção no Brasil ainda são grandes. Sim, sim. E entra no engraçado, que entra naquilo que a gente começou a live, até falando ali, de Blancpain. O relógio hoje bate muito num valor intangível para poder vender bem, para poder adicionar, agregar valor. Então, a forma como você vai comunicar, é aquilo que eu tô falando, você tem que encontrar um equilíbrio também. Não pode inventar uma história totalmente falsa, porque isso uma hora vai ser desmentido, o pessoal vai ver, e quem entra nesse mundo normalmente gosta de buscar uma profundidade depois. Mas também não dá para falar, tá aqui o relógio baratinho, eu feito tudo baratinho, senão o pessoal não dá valor. Então, ok, como eu falei ali, ok produzir na China, mas tem que ter uma comunicação boa. Eu acho que é um esforço muito mais aí sim de comunicar bem e fazer a pessoa enxergar valor e, claro, sempre que possível, tentar adicionar ali uma qualidade, né? A gente sabe que tem desafios para isso também, mas eu sempre prezo para isso. Qualquer coisinha ali, qualquer esforço que eu vejo para adicionar uma qualidade, seja de caixa, seja um movimento, qualquer coisa, sempre é bem-vindo. Sim, sem dúvida. E tem um outro detalhe também, né? Se no passado, né, tinha-se a ideia de que, nossa, enfim, a China hoje, ou melhor, se tinha a ideia de que a China não fazia nada positivo, para quem tiver interesse e curiosidade, pesquisem aí, por exemplo, diversos não, mas alguns bons relojoeiros, bons no sentido de número, alguns vários relojoeiros chineses que hoje em dia até fazem parte da
a AHCI, que é a Academia de Urologia dos Criadores Independentes, e que, enfim, fazem trabalhos muito interessantes. Não estou só entrando no mérito de ateliê vendo, por exemplo, não. Tem relojoeiros, por exemplo, falando de marca mesmo. tem relojoeiros chineses, né? Enfim, que fazem um trabalho muito interessante. Eu tenho que caçar aqui, mas eu ouvi no ano passado. Ah, tá aqui, ó. Pronto, já achei fácil. Que é o Tan Zeua. Por exemplo, entendeu? E, ó, eu tenho os cartões aqui da relojoaria, dos contatos do pessoal. Enfim, foi um cara que foi admitido, entendeu? Como relojoeiro independente, fazendo um aceno, entendeu? Interessante. E trabalhos manuais, tudo isso para dizer para vocês que tem coisa boa, assim, e tudo é uma maneira como você comunica e você se posiciona. Qual a expectativa da Watfair de GMT-3? Acho que a nossa expectativa é bem parecida até, né? Que é basicamente encontrar o pessoal, a gente se vê ali. E todo vai estar sucesso pro Leandro também, sendo muito honesto. E apoiar o Leandro, que pô, essa iniciativa dele merece aí todo o apoio. Todo sucesso pro Leandro, né, assim, toda vez que, vamos lá, fazer evento já é por si só, dá um trabalho grande. Organizar algo desse tamanho dá um trabalho grande. Ainda mais falando de relógio, por todo o aspecto de segurança também que a gente tem envolvido e comunicar tudo isso e organizar. Desejo, assim, os melhores votos, sendo muito honesto, assim. Com Espero certeza, que dê com frutos. certeza. Espero que dê frutos. Não, com certeza. Antes de eu saber o que teria, eu já falei pra ele que podia contar comigo e tal, que senão depois reclama que não tem evento, não tem nada. Então quando alguém começa, a gente acha que tem que apoiar. Sim. Falando de coisas belas, Patex, gostam nem tanto. O Paulo tá. O Paulo vem assim com uma. É que ele sabe a resposta, isso que é legal. A grande marca, super, super, né, admirada, mas assim, não me desperta tanta atenção. Isso. Sendo bem Não me sincero, desperta tanta atenção. Paulo sabe que a gente falou disso ontem, hoje, até preguiça hoje. Se autoposicionou ali num patamar que quis, selo Patek, somos melhores que todo mundo. Tá, e o real esforço ali para isso, 25 anos sem lançar um produto novo e viver um Cubitus com movimento redondo. Então, preguiça. Eu acho até a maneira de comunicar, né, do próprio Thierry Stern, né, e assim, vamos lá, né, um esforço que eu tento fazer e que eu acho que é difícil as pessoas às vezes enxergarem isso. Relojoaria é um nicho, é um mercado muito cíclico. É só vocês pararem para analisar as crises que a gente tem na relojoaria, né, ao longo dos anos, tanto os apogeus, as quedas, e é uma coisa de sobe e desce. Se esse sobe e desce demora 10 ou 20 ou 30 anos para acontecer, a questão não é o tempo que demora para esses fatos acontecerem, mas é uma indústria muito cíclica. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje em dia você pode estar surfando na crista da onda, mas pode ser que daqui 10 anos, entendeu? Por N questão que seja, não estou entrando no mérito, pode ser que dê algum problema de governança, alguma coisa do gênero, ou você passou por uma crise financeira por questões econômicas, você nunca sabe o dia de amanhã, então... Exatamente, eu vejo assim uma certa, até a própria gestão você vai saber dizer melhor do que eu, mas eu vejo uma certa arrogância também, só ver o próprio, voltando, não tem como não falar de Cubitus, que o próprio Stern falou que ele não tem designer, ele fez e pronto, e as cadeiras ali voltadas dessa parte mesmo, é ele, a mulher dele, se não me engano, mais alguém da família, e mais 2 designers. Como que eles vão ter voz? Não tem como. Então é uma certa arrogância que eu vejo, assim, de falar, como eu estava falando, né, se autoposicionou ali numa posição que eles quiseram e tô bem assim, como você falou, né, sem saber o dia de amanhã, vai que dá alguma coisa. Sim. Então é uma posição que hoje me dá preguiça. E assim, sendo muito honesto, né, eu até ouvi um comentário, e é por isso que eu vou falar agora o que eu vou falar, né, mas eu ouvi um comentário de uma pessoa dizendo assim, olha, todo mundo que critica o Cubitus no final do dia tá errado, porque isso aí vai vender. Aí eu respondi, né, isso foi por escrito, eu falei, olha, eu não tô discordando, eu não tô dizendo que não vai vender, vai vender. Vai vender
vender, vai cumprir o seu papel do ponto de vista de produto, empresa, faturamento, sabe? Vender, faturar e lucrar, tá tudo certo. Agora, como isso se comunica, né? E assim, hoje em dia pode ser que dê certo. O sabor do vento tá soprando para a vela, né, navegar nesse sentido. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. É uma indústria, sim, muito cíclica, por mais que tenham marcas centenárias, mas a gente tem marcas centenárias também que ficaram mal das pernas. Teve marca que quebrou, teve marca, entendeu, que saiu do radar. Por exemplo, eu falei de Cima aqui, Cima foi uma delas, dentro das diversas outras, e foi considerada, até dos anos 60, até um pouco antes para um pouco depois, até os começos ali do 1975, era considerada uma das 5 maiores marcas, né, da indústria relojoeira suíça. Ebel, assim, na própria Blancpain, que todo mundo fala, é a marca mais antiga, mas não é a marca mais antiga com produção ininterrupta. Então, por exemplo, não é fácil, assim, parece. e nem vamos entrar no mérito aqui se é aquilo que não é, em termos de Rosé perestroika, entendeu? Com todos os seus artigos sim. falando bem ou mal da marca A ou da marca B, ou desvendando mistérios aí do mundo da relojoaria. Tem não estamos nem entrando coisa nesse mérito. obscura aí, própria lei de patentes de marcas, quando surgiu ali foi uma confusão no começo, até registrar tudo certinho, então a gente não sabe de muita coisa. E como você falou, quem disse que na década de 50, 60 alguém diria que metade das marcas iam sumir? Sim, Ninguém sim. imaginava. Sim, concordo. Até puxando o gancho aqui, né, cadê? Já sumiu de novo, peraí. Cadê? Só Ver se eu consigo. aproveitar enquanto isso para finalizar a Patek. Eu acho que Patek pode até não ser do gosto, mas tem que ter respeito, pois é uma relojoaria centenária. Não podemos vincular a Super de acordo. externo tudo que Patek representa. Óbvio, não, respeito. Super de acordo Máximo, com o Bruno. peças vintage, então, acho animal. Super Muita coisa muito legal. O que a gente quis dizer basicamente é que a forma como estão se comportando, se comunicando hoje acabou ficando um negócio um pouco arrogante, vamos dizer assim. Mas não, máximo respeito, lógico. Sim, é isso. O comentário que eu fiz, até agradecendo o Bruno aqui por ter engajado, ter participado, enfim, é um querido. E era exatamente o comentário sobre hoje em dia, tá? Assim, não me desperta tanto interesse pelos lançamentos de hoje, pela maneira como se comunica hoje. Mas, assim, do ponto de vista de história, muito pelo contrário, uma marca fantástica. Não tem o que falar. Eu acho que eu perdi a pergunta aqui. O próprio Cubits falou vai vender, óbvio que vai. O próprio Nautilus, calendário perpétuo, acho perfeito. Acho animal o relógio. Não tem o que falar mal. Claro, às vezes cada um tem uma opinião, mas enfim, eu gosto. Algumas posturas só que a gente não concorda. Sim. E, em termos de. É que às vezes também assim, é engraçado, né? Que o pessoal perguntar o que acha de tal marca tal. Quando a gente acaba indo também para um âmbito ali de realmente se aprofundar, o que eu estava falando ali, uma marca que eu gosto para mim hoje, se não lembro de uma marca que eu acompanho o lançamento, eu gosto do que eu vejo. Então hoje o meu julgamento ali, se é uma marca que me faz despertar interesse e dedicar uma energia e um esforço para ir atrás, é isso. Se está se comunicando de uma forma que eu gosto, se tem um lançamento de um jeito que eu gosto, às vezes não é o esperado, mas enfim, que eu gosto, então, e também gosto é gosto, e como que eu posso dizer, história também, história é irrefutável, fatos são fatos, a gente não tem como tirar o respeito, não tem como tirar o mérito, claro que não, longe disso. Aí até veio a pergunta, né, acho que é Reps Conteúdo. Acredito que vocês levem muito em consideração os mecanismos, o que é super importante, especialmente no caso da Patek. O que tornou lendária foram também os grandes nomes da história que usaram. Sim, sem dúvida. Isso, justamente, tem muita história, lógico. E o objetivo, né, era justamente comentar das marcas ou dos grupos, enfim, hoje em dia. Tanto é que é o que a gente começou falando no começo, né, daqui da live. Se, por exemplo, você pega uma marca histórica, né, com grande envergadura, como por exemplo a Breguet, eu gostaria muito de ver toda essa tradição que a Breguet tem, né, valendo hoje em dia e se comunicando de uma forma certa. Então, talvez por isso que hoje em dia, né, quando tem algum lançamento ou outro da Patek, assim, não me desperta tanto a atenção, não me chama atenção, mas não significa que eu desprezo a marca, muito pelo contrário. Falei a mesma coisa da Breguet, que é uma marca que eu gosto muito. E assim como se um 50 Phantoms custasse 8 mil francos, seria um relógio perfeito.
Até, né, entrando no mérito, consideração dos mecanismos, achei muito boa a provocação, porque isso é uma coisa já, assim, como é que eu vou dizer? Eu já refleti, não refleti, assim, já dormi com essa ideia diversas vezes. Hoje em dia, com essas raras exceções, assim, raras não, mas com algumas exceções sobre o que aquele movimento representa e eventualmente proporciona em termos de complicação, hoje em dia, para fins de compra de relógio, é uma das coisas que menos me pega, mas eu não sou um cara tão mecânico assim, mas é uma questão de gosto mesmo. Para mim acaba entrando na equação. Não, não é o que define. Não, Justíssimo. para termos de assim, dizer se vai me interessar ou não, para termos de compra, então é aquela velha frase, né? Gostou, cabe no bolso, tá feito. É Se claro, for um assim, no fim. impeditivo, o hobby acaba, o intangível acaba, o emocional acaba. Então, Sim. também não dá para ser tão quadradinho assim, mas lógico, se a gente quer se aprofundar, quer estudar alguma coisa, como eu estava falando, vai dedicar esforço, vai dedicar tempo, energia, daí sim tem que ser um pouquinho mais crítico. É Pergunta do Universal de Paulo. Neve Isso. voltando, animados ou não? Olha, é que eu amo Universal de Neve Vintage. Adoro, adoro. Então, tô com medo não só dos preços, mas com o que vai ser feito também. Por exemplo, vamos lá. O Universal é um exemplo daquilo que eu falei, que a gente nunca Uhum. sabe o dia de amanhã, né? Acho a história fantástica. Sim, Acho a história sensacional. Assim como a Patek, sim. acho a história sensacional. Tenho um respeito pela marca. Mas, né, vimos o que aconteceu em anos anteriores com a Universal, que a marca, né, acabou, ficou engavetada com estoques e estoques, inclusive os primeiros, né, relançamentos agora na nova, sob nova direção e controle da Breitling, do grupo CVC, os primeiros SAS ou SAS, né, fazendo a referência aos pole routers ou polyrouters, como vocês quiserem Ninguém chamar, sabe falar, né? fiquem totalmente à vontade aí para se debater, enfim, o mérito nem esse da pronúncia, mas eles foram lançados, na verdade, com peças de estoque antigo. Eu não sei se muita gente sabe isso, É, saiu é. assim, né, deram um rodapézinho, mas, enfim, foi uma marca que ficou também encalhada. E tudo isso E é para dizer para vocês sensacional. que, Eu adoro. sim, e assim, já está dito, né, agora a partir de maio de 26, com os lançamentos novos, vem com uma precificação acima da Breitling, É. na ideia de que o grupo CVC, né, a holding, estruture Galê, entrada, Breitling intermediária e aí Universal com relógios de precificação acima e mais cara que a Breitling. Virão caros, se eu não me engano, vai começar ali nos 13 mil euros, se eu não estou enganado. Então, assim, relógio, assim, vai vir com uma precificação mais cara, no intuito do grupo CVC organizando a casa para tentar criar, talvez, muito embora eles digam que não, um conglomerado relojoeiro tal qual, talvez, Swatch Group, Richemont e por aí vai. Só antes de ir para o acordo, só a pergunta do Heitor aqui, uma live dessa por mês rola? Com certeza, Por mim, tô dentro. um prazer. Vamos lá. Inclusive, dá para fazer uma só deixando rolar a pergunta para desenvolver, que eu gostei também da pergunta que está saindo do pessoal aí. Tô dentro. Show. Pessoal, aquele acordo que deve ser com a Suíça tornaria a venda de relógios no Brasil mais acessível nos aspectos tributários. Bom, aspecto tributário é uma coisa, né? Aquilo que a gente já conversou, até nós dois acabamos fazendo uma sequenciazinha de story, cada um com o seu âmbito, com a sua visão, vamos dizer assim. Eu vou trazer rapidinho só o que eu acho, para você poder entrar no aspecto tributário mesmo, que você entende bem melhor. Mas, Imagina, assim, à vontade. já adiantando minha visão, independente de milagre tributário que aconteça, a cabeça tanto do vendedor, que hoje está melhorando muito, mas principalmente também a cabeça do comprador, do consumidor brasileiro tem que mudar. Tem que ter uma profundidade, tem que ter um trabalho ali de entender melhor, de dar valor, porque não existe milagre tributário e não existe marketing que faça também um consumidor ver o real valor e ir atrás e se interessar e entender também o que é o pós-compra de um relógio, porque a gente fala muito de pós-venda, mas o pós-compra também, que o pessoal reclama, mas tem manutenção, não sei o quê. Então, tem que educar o consumidor primeiro. Agora, nossa bola para falar a parte tributária mesmo. Vamos lá. Esse é um assunto que eu acompanho tem um tempinho.
e até, né, escrevi recentemente sobre isso. Obrigado pela pergunta do Bruno, uma pergunta, né, super pertinente mais uma vez, e mais uma vez um abraço, porque realmente é fantástico. E vamos lá. O que a gente tem, na verdade, é um acordo comercial entre EFTA, que é o bloco que a Suíça faz parte, o bloco econômico que a Suíça faz parte por estar fora da União Europeia, muita gente esquece isso, e seria um acordo entre esse bloco econômico e o Mercosul. A tendência, né, o que a gente tem, na verdade, é o seguinte: um acordo comercial com facilitações, né, de compra e venda de produtos e exportação e importação de produtos. Estou dando um passo atrás para dar o contexto para quem talvez não esteja tão amparado assim com o assunto dessa pergunta. E aí a gente teria um acordo comercial para facilitação de compra, venda, importação e exportação entre os países do Mercosul e da EFTA. Dentro desses produtos, né, que teriam uma facilitação de entrada no Brasil para fins de imposto, seriam relógios de artigo de relojoaria, muito embora a gente ainda não tenha um esqueleto do acordo definido com o Mercosul. Eu até cheguei a entrar em contato diretamente com a FTA, quem me respondeu, enfim, foi um dos secretários ali responsável pela parte de relações, né, exteriores, e o comentário dele foi que a expectativa é de que, saindo o acordo com o Brasil, que houvesse, né, algo similar ao que aconteceu, por exemplo, né, com Índia, Malásia e México. México é um acordo muito mais antigo, foi assinado nos anos 2000, talvez seja o melhor exemplo aqui, pensando em América Latina, de uma grande facilitação comercial, onde a gente tem grandes exemplos que talvez, né, essa facilitação do mercado relojoeiro contribua não só do ponto de vista de produto, mas também do ponto de vista de fomentar o hobby nacionalmente, né, vide, por exemplo, o caso da CIAR, que é uma grande feira que acontece ano a ano, movimenta muito dinheiro no México por conta dessa facilitação de entrada, de compra, venda de relógio e artigos de relojoaria. Então, basicamente, o comentário desse secretário foi, olha, a expectativa é que a gente tenha algo similar a México, Índia e Malásia. E esses três acordos, de uma forma, né, comum, eles propõem a redução gradual das tarifas de importação e exportação para relojoaria, desde relógio pronto, né, a artigos de relojoaria. Então, a tendência, né, é que a gente, saindo do acordo, né, que eu vi que até foi gente mandando mais coisa aqui, a tendência é que a gente tenha, sim, relógios mais baratos. Agora, o que eu me pergunto é como isso vai refletir do ponto de vista tributário quando a gente começa a conversar com impostos do Brasil do ponto de vista interno. Então, ok, um relógio chega aqui mais barato, mas a gente ainda tem, por exemplo, a figura de um ICMS, ou a gente tem, com a reforma tributária, a figura de um outro tipo de imposto, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas assim, ok, assinamos o acordo, isso é muito bom, isso é muito positivo, a tendência é que a gente tenha relógios mais baratos, mas isso ainda precisa conversar com toda a estrutura tributária do Brasil. Então, eu acho que é uma possibilidade, né? Então, até o Bruno comentou aqui, sem entrar no mérito, né? Sem querer tumultuar, mas depois do IAF, imagina a alegria do Haddad ao não, né, taxar relógios. Então, é isso que eu estou dizendo. Imagina como essa grande facilitação, que levaria, sim, a relógios possivelmente mais baratos, toda essa facilitação por meio de um acordo, na verdade, no final do dia, tem que conversar com a nossa realidade tributária interna, né? E não só para fins de exportação, como imposto de exportação e importação, porque a gente tem uma carga tributária circulante dentro do Brasil muito grande. Então, eu vejo como muito positiva, a pergunta do Bruno foi ótima. Eu acho que a tendência é que a gente tenha, sim, relógios mais baratos, mas isso tudo depende de política tributária a nível nacional e dentro dos estados que a gente vai adotar aqui. E aí, para vocês imaginarem, tá? Vamos supor que você é uma assistência técnica, você faça a importação de um artigo de relojoaria, de uma roda, de um movimento, e isso vem para a tua sede em São Paulo. Só que isso, na verdade, chega no Paraná por conta de um porto organizado.
Ok, chegou no Paraná mais barato, mas isso tem que conversar com a realidade de transporte, ou enfim, né, de toda a cadeia logística de importação até chegar em São Paulo. E aí talvez nessa linha eu tenha um imposto que abaixa o custo, mas ainda assim torna o relógio um pouco mais caro. E é onde Então, pega mesmo. Né? exato, assim, é uma realidade muito, né, ainda incipiente, eu acho que é muito positiva, torço para que saia, muito embora tenha algumas dificuldades, porque já foi assinado um acordo do Mercosul com a União Europeia, do qual a Suíça não faz parte, que dificultou um pouco o jogo, mas eu vejo, né, com muito bons olhos, apesar de toda essa dificuldade. Não, bem isso mesmo. Tem que conversar com o que é feito aqui, porque no fim das contas é o que faz diferença ali. Sobre subsidiar preços, TAG está começando com alguns modelos também. O próprio Fórmula 1, o novinho que lançou agora, aí, se for ver, tá 1.800, US$ 1.900, aqui está sendo vendido por 14.500 reais. Bem Esse, próximo, parcelado, enfim. Então, assim, daí tem que ver, logicamente, se isso seria realmente uma estratégia feita após um acordo, né? Mas é um movimento que parece estar vindo. até que começaram a subir outras perguntas aqui, mas nessa parte, né, de entrar com as próprias marcas apoiando, né, e dando alguma forma de subsídio ali em termos de preço, enfim, ótimo comentário. Eu não sabia que a TAG estava, enfim, Alguns modelos, fazendo esse tipo de, né? Mas fazendo alguns esse tipo de novos, na verdade, não deve patrocínio. agora. O Megan tinha uma história já antiga de que para fins da boutique do Brasil tem um incentivo ali, tem um subsídio. E aí o que é, assim, vamos lá. Essa pergunta do Jean, inclusive, é muito boa, porque é isso. Determinadas marcas que adotam subsídio ou que não vão adotar a partir da assinatura do acordo. Isso tem um componente, adiciona um outro fator na equação para fins de preço final muito grande, né? Quando você tem uma mudança na composição, né, de tarifas e, obviamente, do ponto de vista tributário. Então, assim, é um cenário bastante complexo ainda, e quando eu entrei em contato com a FTA, fiz a pergunta, eles falaram, olha, a gente não consegue te dizer ainda, a expectativa é que seja parecido com Índia, Malásia e México, mas a gente não consegue cravar ainda, primeiro que as negociações estão em andamento, mas justamente porque assim, a gente não sabe ainda exatamente como o acordo está sendo desenhado em função da realidade tributária, né, não só do Brasil, mas dos países do Mercosul, né? Então, é bem isso. Alguns vendedores da TAG, assim, daí termos de negociação, depois tal, vai depender de cada um. Porém, sim, os preços do que tá vindo de coisa nova agora tá bem competitivo, sim. Existe a E questão lógico, de câmbio aquela também. história de. Ah, sim, sim. Aquela história de poder parcelar aqui e tal. Às vezes vale a pena. Carteira de conexão cada vez mais cara. Isso, exatamente, correção cambial, lógico. Assim, esse cenário todo, né, envolvendo câmbio, políticas tarifárias, né, do ponto de vista macroeconômico, querendo ou não, realidades de tributação em cada um dos países. A hora que você vai colocando todos esses fatores dentro de uma equação, é claro que o acordo é muito positivo e tende a, né, dar resultados positivos. Mas a hora que você coloca todos esses fatores de, né, peso da tua moeda, o sistema tributário interno, se a gente for falar do Brasil, mas de outros países, etc., claramente a gente ainda vai ter divergências, muito embora o acordo seja assinado com o Mercosul, tá? Porque, enfim, o efeito cascata que isso tem à cadeia é gigantesco. Que até o Jean comentou aqui, né? Ele que a Malásia é um dos países com relógios Rolex e Cartier com menor preço. A Malásia tinha fechado o acordo, assinou mesmo, agora está de papel passado com a EFTA, mesma história, redução de tarifa, no sentido de incentivar diversos tipos de produto importados e exportados, dentre eles artigos de relojaria e relógio. Então a tendência é que fique ainda talvez mais barato, porque o acordo foi sancionado, ratificado, para quem é do direito, o acordo está valendo a partir dessa semana, né? Eu até ia postar sobre isso e não consegui postar, mas é exatamente isso, é gradual, uma redução gradual nas tarifas envolvendo relógios e artigos de relojoaria.
Os pontos mais difíceis para quem usa relojoaria questão tributária. Exatamente. Dói comprar no Brasil e questão de segurança. Lógico, lógico. Isso Sem dúvida tudo alguma. tem que jogar o jogo que de onde a gente vive, não tem como fugir. Pedro, que no fim ainda deu para prolongar, que coisa boa, hein? A gente achando que ia Sim, encerrar automático ali uma hora, no fim deu certinho. fazia Que tempo que eu não legal, fazia uma que legal. live assim, Livre e a galera tá mesmo, né? Coisa boa. show, Deu aí, ó, 1h45 de live agora. tá? Ok, Vamos fazer o seguinte, pessoal, você que manda. todo mundo aí que tá mandando pergunta, eu e o Pedro vamos abrir na caixinha nos stories agora, vão mandando para próxima a gente, vamos abrir mais uma depois, enfim, se a gente alinha a data e tal. Pode ser, uma boa. Mas ficou legal, né? Pessoal interagindo bem, perguntas boas, deu para desenvolver muita coisa. Show. E, pô, valeu, agradecer a todo mundo aí também que ficou aí até do começo ao fim, deu para ver que teve bastante gente do começo ao fim. E vamos fazer isso, o que que você acha? Deixar uma caixinha ali pro pessoal mandar já. Vão Show. mandando pergunta, vamos fazer mais uma em breve aí, assim que possível. Acho uma boa, até assim, uma outra sugestão é a ideia é que esta live aqui que vocês acompanharam fique salva. Então, para quem quiser consumir Isso. depois, até uma forma que eu acho que é até mais legal, assim, que aí o pessoal vai, às vezes, assistindo a live e mandando as dúvidas que teve em relação aos temas aqui. Deixa nos comentários, né? A Ah, gente boa, sabe também, claro. que aí acho que vira uma forma bacana do pessoal, se tiver alguma dúvida em função desse conteúdo, deixa nos comentários ali do post, sem prejuízo nenhum da caixinha, tá? Mas deixa nos Sim. comentários ali, que aí é uma forma da gente também conseguir. Story às vezes não, a gente salva, mas enfim, a caixinha de pergunta é mais fácil, é mais difícil um pouco de voltar para trás, uma sugestão. Então fica ali nos comentários dessa live aqui que aí a gente responde na próxima, é uma boa. Perfeito, até do que foi tratado hoje também, algum ponto que não concordou, alguma pergunta, vai mandando, que a Se quiser ideia é reclamar da justamente a gente. gente, Exatamente, reclame. se não gostou aqui também, não quer mais que faça live, bota lá. Que a ideia é justamente promover esse diálogo, a gente acaba aprendendo também, isso é sempre o intuito aqui. Sim, E a ideia é justamente promover isso, a gente gerar essas conversas. E quanto mais gente estiver contribuindo, quanto mais gente participar, falar junto aqui, melhor, né? Que, como eu falei, a gente acaba aprendendo um monte de coisa junto, consegue compartilhar um pouquinho aqui do que sabe e até gera novos debates, gera novas ideias, novas perspectivas, né? Então, sem bem dúvida. legal mesmo. E, bom, até como o Heitor colocou ali, né? Vamos ver agora a próxima já. Eu gostei bastante. Até Pedro já tinha feito algumas lives antes, essa foi a minha primeira, mas gostei bastante da interação que teve aqui. E vamos ver o formato que a gente faz a próxima, com algum tema específico, ou deixar meio livre para responder tantas perguntas que vierem hoje e no período ali que eu tiver postado e as perguntas que vierem aqui, uma live de pergunta e resposta mesmo, enfim, isso aí a gente pode até abrir uma enquete e ver como o pessoal prefere também, Show. mas muito bom, muito legal, deu pra... E assim, claro que nada impede também de continuar o que a gente já estava dizendo, né, porque vai longe também, como tudo na relojaria aí tem profundidade, dá para ir muito longe, né, então própria parte de grupos de conglomerados podemos continuar tratando, dá para falar de Breitling, dá para falar de LVMH, dá para falar mais de SWOT Group, então, assim, pessoal aí que está agora também, que quiserem ver, vão sugerindo ali, que sempre bom também para a gente ter ideias aí, ver o que dá para falar, como eu falei, às vezes acaba despertando ali novas curiosidades, novos conhecimentos para a gente ir atrás também de buscar. Sem dúvida alguma. Obrigado, enfim, por todo mundo que entrou, todo mundo que engajou, participou, né? Paulo, um grande amigo querido do início ao fim, Diego também, que eu vi que, né, assim, mandou a pergunta também aqui antes até, falou, pô, já sei que vocês vão fazer live, eu gostaria de ver aqui. Bruno também, enfim, que, né, assim, não só pelo prestígio, mas perguntas super, super pertinentes. Uhum. Luiz aqui da Watch Time tá mandando um abraço, fica o meu abraço Boa, também aqui a boa. ele. Enfim, todas as outras pessoas, Watches Co, quem mais aqui? O Jean também que entrou. O Fer Enfim, eu vou entrou agora ali também, abração também. pronto. E aí, enfim, a gente
Se a gente for falar todo mundo aqui, a gente vai cometer alguma Sim, injustiça, né? exatamente. Melhor não começar a falar. Mas, Vai ficar salvo enfim, assim. Vamos até ver agora. Vamos encerrar aqui, devolver para salvar, para postar. Que acho que eu que tenho que fazer isso, né, Pedro? Para postar eu como eu acho que abri. sim. Eu acho que Beleza. sim, porque você abriu. Então, veja a hora que a gente encerrar, veja se aparece a notificação que sobe geralmente quando você encerra a live, e aí é só compartilhar no perfil e depois a gente E torna a salvar. publicação A compartilhada. intenção é deixar salva assim, tá? Vamos ver o que dá aí agora. A intenção é deixar salva. É isso. Bom, obrigado a todo mundo que Valeu, engajou, que pessoal. participou. Meu querido, obrigado pelo teu tempo, pela tua Pô, eu que disponibilidade, pelos agradeço teus pelo comentários também. conhecimento, pela Imagina. profundidade aí. E agora pensar na próxima, já que, pô, bom demais. É Muito isso aí. legal mesmo. É isso aí. E aí, aproveitando, quem ficou aqui até agora, a gente vai deixar a live salva, deixa nos comentários do Já post que comenta ali. vocês Uhum. querem que a gente responda nas próximas. Bem legal. Isso aí. Isso aí, perfeito. Show. Valeu, pessoal. Obrigadão.